Então, ficou pendente aqui o título do livro lá, que digitou agora, O Poder ao Povo. Bom, iniciando, é o livro que eu comentei ontem, né? Iniciando, então, a gravação, a aula do dia 26 de outubro de 2021, dando prosseguimento à discussão sobre democracia. E vamos, então, ver hoje os sistemas de governo, né? Começando pelo presidencialismo, e vamos fazer uma comparação do presidencialismo com o parlamentarismo. Depois vamos ver o sistema semipresidencial e o sistema diretorial. Né? Ei, Jonathan, obrigado também. Tem uma. Só um minuto, deixa eu pegar uma. Tá, eu faço de novo. Tem uma representação gráfica que ajuda a gente a entender a relação dos poderes nesses sistemas de governo. Vou desenhar para vocês aqui rapidamente. O desenho do professor é bonito, viu? Bom, tá aqui. Vou explicar o que é isso aqui. Olha, nós temos 4 sistemas de governo, né? O sistema presidencial, nós vamos estudá-los, cada um separadamente. Vou só fazer uma introdução. O sistema presidencial, esses 3 círculos aqui de poder, é a tradicional teoria da tripartição de poderes, né? Poder executivo, legislativo, judiciário. No presidencialismo, há uma plena separação de poderes, mas aqui tem alguns elementos que são fundamentais para a gente não esquecer, e tem muita gente boa que fala coisa errada sobre isso aí. Tá? Primeiro, no sistema presidencial, nenhum poder é soberano. Nenhum poder é soberano. Eles são independentes, assim, é uma palavra forte, mas é utilizada, né? Independência dos poderes e harmonia. Ou seja, essa independência aqui não aparece como sinônimo de soberania. Então, os poderes não são soberanos. Às vezes, quando você ouve falar assim, o Supremo é soberano, o Senado é soberano, não, isso é papo furado, isso é só discurso político, não tem nenhum fundamento jurídico. Os poderes não são soberanos. Quem é soberano? Na teoria da Constituição democrática, aplicável ao sistema presidencial, que é o nosso sistema esse que foi inventado lá pelos Estados Unidos da América na Constituição de 1787. Então, o sistema presidencial é uma invenção norte-americana na Constituição de 1787, né, que está em vigor, mas com várias interpretações diferentes. E depois, né, pela influência norte-americana, esse sistema começou a ser adotado por vários estados na América, né, na América Latina. O Canadá não, o Canadá é parlamentarista e o Canadá só é independente a partir de 1980, 82, né? 80 começa esse processo de separação do Canadá da Inglaterra, do Reino Unido. Mas então, a partir da Constituição dos Estados Unidos da América, que é uma Constituição presidencial, uma invenção americana, né, vários outros estados da América Latina começaram a adotar também esse sistema presidencial. Então, hoje, o sistema presidencial é majoritário na América, né? Com exceção do Canadá e algumas exceções, né? Como, por exemplo, Belize, como Cuba, como onde mais, gente, ali, Jamaica, né? Que são estados que adotam outros sistemas de governo, né? Ou parlamentar ou sistema diretorial, né? Que eu vou explicar mais adiante. Esse sistema, então, a teoria da Constituição aplicada a esse sistema, ela nos explica o quê? Primeiro, quem é soberano é o povo, né? Teoricamente falando. Nós já conversamos sobre soberania em aulas passadas e vimos que na prática não é assim, né? Então, na realidade, há
sempre várias complexidades. Mas a ideia qual é? A ideia da teoria da Constituição é que o povo elege, o povo é o titular do poder constituinte originário, que é soberano. Esse poder constituinte originário é quem faz a Constituição. Tá? Então, o poder constituinte originário faz a Constituição e a Constituição é que cria e organiza o Estado. Então, a partir de uma nova Constituição, começa uma vida nova para o Estado. Tá? Então, aqui está a fundação do Estado atual do Brasil, né, em 1988, como que ele funciona, a separação de poderes, a relação entre os poderes, a declaração de direitos. Né? Então, isso aqui é criado por uma Assembleia Nacional Constituinte que é eleita democraticamente pelo povo. Então, aqui isso é o conceito de uma Constituição democrática. Existem na nossa história, né, várias constituições que não foram elaboradas democraticamente. Né? Nós tivemos 8 constituições, contando a emenda número 1 de 1969 como sendo também uma Constituição. Ela não é uma emenda, tecnicamente falando, ela é uma nova Constituição outorgada, imposta. Uma das nossas Constituições, nós temos 1824, é uma Constituição liberal, imperial, não democrática e que foi imposta pelo imperador, né, Dom Pedro I. A segunda Constituição, 1891, é uma Constituição republicana que traz princípios de uma declaração do voto livre, princípios democráticos, mas, na prática, essa Constituição republicana de 1891, que foi feita por uma Assembleia Nacional Constituinte, ela já tem um problema no seu nascimento. Qual é? Ela foi feita por uma Assembleia Constituinte, mas apenas, né, de pessoas, homens brancos, ricos, aquela mesma história que a gente já conhece. Não houve uma ampla participação popular. Né? E no decorrer da Constituição de 1891, também uma Constituição liberal, né, republicana, o que havia eram fraudes eleitorais sucessivas. Vocês já também estudaram isso, né? Que era aquela República do Café com Leite, onde se revezavam no poder um presidente mineiro, um paulista, um mineiro, um paulista, até que um paulista rompe com esse acordo, né? E depois vem o que se chamou de Revolução de 30, que não é bem uma revolução, né? Mas é um acordo entre novas elites, né? Uma elite empresarial com a elite agrária tradicional, e aí começa o governo Vargas e a ditadura Vargas. Então, a nossa terceira Constituição, essa sim foi um processo mais democrático, de 1934, então foi uma constituinte que se reuniu a partir de 33 e 34, com a participação mais ampla da população, mas mesmo assim muita gente ficou de fora, e resulta no nosso primeiro texto social, a primeira Constituição Social brasileira de 1934. Né? Essa Constituição, entretanto, não é aplicada, ela não é efetivada. Né? Vargas, logo depois, aproveita a chamada intentona comunista, né, que foi uma tentativa de rebelião nos quartéis, promovida por comunistas, e fecha o regime e estabelece uma ditadura mais feroz, que vai resultar depois na nossa quarta Constituição, que é uma Constituição não democrática. Essa Constituição não foi feita por representantes do povo, né? Foi feita por um especialista que redige a Constituição e ela é outorgada, ela é imposta, né, pelo ditador Getúlio Vargas, que cria, então, o Estado Novo, né, de forte inspiração nazi-fascista. A nossa Constituição de 37 é uma Constituição. É, então, essa Constituição é uma forte inspiração nazi-fascista, a Constituição de 1937. Essa Constituição, nem mesmo essa Constituição autoritária ou fascista, né, ela é respeitada é, pela, pelo governo Getúlio. Né? Ô, gente, tem alguém colocando mudo aqui, eu vou pedir para a técnica lá da PUC identificar quem é e será reprovado, tá bom? Não quero esse tipo de brincadeira, não. Bom, continuando então, a Constituição de 1937, então, ela vai vigir até
1945, quando termina o governo Vargas, né? E aí, então, em 1946, tem uma outra Constituição. Essa é uma Constituição democrática, então. Né? 1946 tem, então, uma Constituição que marca o nosso primeiro período democrático, de uma democracia social. Então, é uma Constituição social. A de 37 é uma Constituição social fascista. Né? A de 46 é uma Constituição social democrática. Então, nós temos a primeira Constituição social em 34, social democrática, que não é aplicada. Essa foi elaborada de uma forma razoavelmente democrática. Depois, a Constituição de 37, né, que é a Constituição que marca, né, o Estado Novo e a ditadura Vargas, de inspiração fascista. Depois, 46, uma Constituição Social Democrática. Esse vai ser o primeiro período de uma democracia representativa constitucional funcionando no Brasil, que vai de 1946 até 1964. Tá? Então, 1946, 18 anos. Nesse período, se vocês olharem os dados de crescimento do país, de diminuição da desigualdade social, etc., os dados são muito positivos. Né? Entretanto, em 1964, tem um golpe empresarial militar. Né? Esse golpe é chamado ou civil militar, mas eu prefiro ou simplesmente militar, né? Mas é mais preciso um golpe empresarial militar, porque ele foi patrocinado, né, por empresários da Fiesp, da FIENG, né, que apoiaram militares que dão golpe, também apoiados pelos Estados Unidos, pela CIA, pelo Pentágono. Né? Lembrando, naquela ocasião, a gente tinha, né, navios, né, dos marines norte-americanos aqui na costa de Pernambuco, de Recife, e na costa da Guanabara, né, que era o estado, a capital era, né, Niterói, e tinha o Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal. Eu estava ali na costa do Rio de Janeiro, Guanabara, pronto para invadir o Brasil ao lado desses militares golpistas e que perseguiram, mataram, vejam bem, né, foram várias as pessoas, né, mortas e exiladas, e entre essas, 5 mil militares que eram contra o golpe pró-Estados Unidos, né, contra um governo que era um governo nacionalista. Né? Lembrando aí, João Goulart não tinha nada de comunista, né? Nem de socialista. João Goulart era, no máximo, assim, um social-democrata, um estancieiro, proprietário de terras lá do Rio Grande do Sul, né? Mas que era um nacionalista. Né? E o grande fato que dá o começo a esse golpe patrocinado pelos Estados Unidos foi um discurso que João Goulart faz na ONU, falando que ele iria defender os interesses brasileiros e que as empresas estrangeiras poderiam vir aqui investir no Brasil, mas teriam que deixar parte dos seus lucros aqui no Brasil, o que é óbvio. Né? E a partir daí, então, é que começa toda a movimentação. Né? E também uma lei de reforma agrária que era muito tímida, né? Mas também incomodou, né, elites no Brasil. E então começa a ser articulado esse golpe, que culmina então em 1º de abril de 1964, quando se instala então uma ditadura empresarial militar que vai, né, até a gente pode dizer que ela começa a terminar ali com a eleição de Tancredo Neves, em 85, mas ainda na vigência das constituições da ditadura. Aí a gente tem duas constituições, né? A quinta, nas 46, né? A quinta Constituição, a sexta Constituição, 1967, que é feita para o Congresso Nacional, mas um Congresso Nacional já com vários deputados cassados, né, e afastados, deputados e senadores afastados, exilados, né, então não democrática, e depois a emenda número 1 de 1969, mas que tem nome de emenda, mas é uma nova Constituição, e assim considerou o Supremo Tribunal Federal, né, porque a emenda é uma alteração pontual do texto. Numa emenda, uma emenda pode ser uma emenda aditiva, ou uma emenda supressiva, ou uma emenda modificativa, né? Ela é uma alteração pontual do texto. E, no caso, não foi uma alteração pontual, foi uma alteração de todo o texto. Então, isso é uma outra Constituição, a de 69. Né? E essa Constituição vai vigir até 4 de outubro de 1988, quando, então, é promulgada em 5 de outubro. Aí, uma promulgação não é outorgada, ela não é imposta. Então, você tem aí um Congresso Constituinte, né? Ele não foi eleito exclusivamente para fazer a Constituição, existiam ainda senadores eleitos anteriormente, é atípico,
mas ele resulta numa Constituição bastante democrática, que é a Constituição de 1988. Né? Então, a nossa oitava Constituição. Então, voltando lá na teoria que a gente estava falando, a ideia, então, isso no Brasil a gente teve poucas vezes. Tivemos, né, uma constituinte exclusiva em 1891, mas com a participação de uma parcela pequena da população, então não democrática, mas formalmente promulgada. Tivemos a de 34, que teve uma participação mais ampla, a de 46, que teve uma participação também mais ampla, né, e de 88. Então, aí dessa história constitucional, dessas 8 constituições, nós temos aí 34, 46, né, 46, está faltando uma aí, qual? 34, é isso mesmo, são três, né? 34, 46 e 88, como constituições elaboradas para um poder constituinte mais democrático. Né? Então, a teoria é essa. Quem é soberano? O povo. E o povo escolhe seus representantes para elaborar a Constituição, que não dá para eles fazerem diretamente. Né? A população dos estados nacionais são muito grandes, então não dá para se fazer um processo. Mas você pode chamar o povo a participar várias vezes, para aprovar, né, para referendar a Constituição depois, como foi feito em vários outros países. As últimas constituições, né, aprovadas pelo mundo afora, constituições bastante democráticas. Né? Você teve uma Constituição nova para a Suíça. Peraí, gente. O Freud, desculpa aí, gente. Então, dessas constituições, né, a gente tem, portanto, essas três, né, que foram com o processo mais democrático. A teoria aponta para isso. Olha, o povo é o titular da soberania, numa democracia tem que ser assim, mas nem sempre acontece nas constituições. Então, tem muitas constituições autoritárias, muitas constituições que foram frutos de governos autoritários, de políticas autoritárias, né, não democráticas. Tá? Então, existe um constitucionalismo autoritário, né, e a gente já comentou isso. Né? Agora, a ideia do constitucionalismo democrático, então, ela tem que começar lá da base, onde o povo é o titular que elabora a Constituição, e na Constituição, então, está expressa a vontade do povo. Portanto, aqui, gente, aqui contém a soberania popular. Aqui está, teoricamente, a vontade popular. Por isso, todos os poderes, aqui que é soberano, todos os poderes do Estado, todas as autoridades dentro do Estado devem obediência à Constituição, que é fruto, teoricamente, da vontade popular, do poder constituinte originário que funda o Estado, que cria o Estado. Toda a Constituição, então, rompe com a ordem anterior, né? Então, a Constituição de 1988 rompeu com a ordem de 1969, da emenda número 69, com a ditadura, e estabelece uma nova ordem. Né? Então, aqui uma outra coisa muito importante para a gente entender, e vocês vão voltar a isso aí em teoria da Constituição. Né? Quando é promulgada uma Constituição, tudo que existia antes é revogado. Todas as leis, a Constituição anterior, tudo desaparece. Você está começando aqui do zero. Entretanto, você tem dois processos históricos de constituintes. Por exemplo, vou citar aqui o caso primeiro de Portugal e da Espanha. Em Portugal, em 1974, teve uma revolução, né, que a gente já comentou, a Revolução dos Cravos, né, uma revolução de inspiração socialista que rompe com o fascismo, que vinha no poder desde a década de 1930, com Salazar, o salazarismo. Salazar morre, mas os fascistas continuam no poder até a Revolução dos Cravos, em 1974. Na Revolução dos Cravos, então, rompe-se com o fascismo e começa, então, um processo democrático, onde são eleitos constituintes que vão elaborar a Constituição. Veja bem, nesse período, você tem um período que vai de 1974, da Revolução dos Cravos, até 1976, o período que é promulgada a nova Constituição. Nesse período de 2 anos, tem, então, um governo revolucionário popular, né, como eu disse, de inspiração socialista, que vai governando até que a Constituição fique pronta.
né? A ordem anterior foi revogada, a ordem fascista foi revogada. E aí, então, você tem um período de um governo, né, revolucionário, sem Constituição, até que a nova Constituição está pronta. E essa nova Constituição pronta, então, ela é promulgada, e aí, então, começa uma nova ordem constitucional em Portugal. E dentro dessa nova ordem, depois de décadas de fascismo, né, portanto, de violência e de totalitarismo salazarista, né, a partir desse momento, então, você começa uma vida democrática em Portugal com a Constituição de 76. A Constituição de 76 está em vigor até hoje, né? Essa Constituição, então, reorganiza o Estado português. E, a partir daí, o parlamento eleito pelo povo começa a elaborar novas leis de acordo com essa Constituição. O mesmo processo aconteceu na Espanha, né? Logo depois. Na Espanha, você tem uma ruptura em 1976 e a promulgação da Constituição em 1978. Você tem 2 anos de transição, onde são elaborada a nova Constituição e, a partir daí, são elaboradas novas leis. No caso do Brasil, não foi assim que aconteceu, né? A gente não teve uma revolução, não teve. Foi um processo de transição acordado, né, combinado, né? O Brasil nunca teve uma revolução. Desde a nossa independência foi uma combinação entre o pai, rei de Portugal, e o filho, né, imperador do Brasil. O pai era o imperador do Brasil, uma volta para Portugal. Depois você teve uma república que também foi combinada, sem nenhum processo revolucionário, dos marechais, né, alguns já bastante idosos. Depois você teve a 1930, que também não foi uma revolução, mas foi um acordo entre as elites agrária e industrial do Brasil. 37 foi um golpe dentro do golpe. 46 foi um processo de redemocratização, mas também acordado, né? Depois o golpe de 64, a Constituição de 67, que vai tentar dar um formato legal à ditadura de 1964, a Constituição e a emenda número 1 de 1969, né? Que também vai aprofundar, né, a ditadura e a restrição aos direitos. Até a redemocratização, que foi um grande acordo também, né, em 1987, 1988, a elaboração da nossa Constituição. Então, justamente por isso, você não houve uma ruptura com a ordem anterior, houve uma passagem, houve uma transição, né, acordada, combinada, onde então a Constituição da ditadura ela vigiu até 4 de outubro, até meia-noite de 4 de outubro de 1988, e a partir de meia-noite e um, né, então começa a vigência da nova Constituição, de um novo Estado, de uma nova ordem jurídica constitucional para o Brasil. Aqui só uma curiosidade, né, é que a Constituição não ficou pronta a tempo, os constituintes, isso é cômico, mas é real, gente. Né? Chegou a meia-noite, não estava tudo pronto, eles atrasaram o relógio para 11 horas, como se pudesse atrasar o tempo, né? E aí, então, né, terminaram e a Constituição, né, ela vai ser promulgada em 5 de outubro. Gente, verdade, impressionante. É igual horário de verão, né, essa coisa ficcional, assim, mas é necessária para a economia de energia, no caso, né? E naquela época é necessária para terminar tudo direitinho, né, e marcar a nova Constituição em 5 de outubro de 1988. Mudou só o relógio do Congresso Nacional, no caso. É, então, essa Constituição, veja bem, não houve esse período esse espaço, né, de transição de uma ordem autoritária para uma ordem democrática, como houve nos casos que eu citei para vocês de Portugal e da Espanha. Ela passa diretamente. Então, o que acontece? Olha, se todas as leis da Constituição anterior são revogadas, né, começa a Constituição de 88, então, que não é, como eu disse, ela mantém algumas coisas, né, das ordens anteriores, etc. Não é uma ruptura revolucionária, né, mas as leis todas foram revogadas. Então, aí existe um outro princípio importante de vocês entenderem esse processo constituinte, né, para vocês saberem aí conversar, dialogar, quando surgir aí de novo esse tema de uma nova Constituição, como está acontecendo no Chile agora. As leis anteriores, tudo é revogado, então tudo deixa de existir. Só que existe um processo de recepção. O que é a recepção? Aquelas leis anteriores que não são incompatíveis com a nova Constituição serão, então, gradualmente recepcionadas na nova ordem jurídica. Tá? Então, aqui você tem uma ruptura,
começa uma nova ordem aqui, aquelas leis todas que existiam antes foram revogadas, mas Código Penal, Civil, etc, etc. Só que aquelas leis, aqueles dispositivos daquelas leis que são incompatíveis com a nova ordem, eles podem ser recepcionados. E como é que é esse processo de recepção? Vou pegar aqui um exemplo. No dia seguinte, por exemplo, né, o Código Civil foi revogado, mas o juiz, na aplicação da nova Constituição, né, e da lei para resolver um caso lá de direito de família, por exemplo, ele vai verificar, olha, esses dispositivos aqui do Código Civil, eles são compatíveis com a nova Constituição? São. Então eu posso aplicar. Né? Esses dispositivos aqui não são compatíveis, então eu não posso aplicar. Né? E assim vai ser com o Código Penal, vai ser com a legislação trabalhista. A legislação trabalhista tinha isso. Né? Por exemplo, os sindicatos da ditadura eram órgãos do Estado, não existia livre associação sindical. Na nova Constituição, né, existe livre associação sindical. Então, toda aquela parte da CLT que organizava o funcionamento dos sindicatos foi revogada e não pôde ser recepcionada. As outras partes foram recepcionadas. E aí você tem um elemento muito importante. Você recebe essas leis, mas você tem que dar uma nova interpretação a essas leis, de acordo com os princípios democráticos. Então, uma coisa que a gente não recepciona é a jurisprudência anterior. Isso é um absurdo. Às vezes acontece, mas é errado. Você não pode pegar uma jurisprudência do Supremo, de uma corte qualquer, anterior a 1988, né, porque isso era uma interpretação dada dentro de uma ordem autoritária. Então você recebe a lei, mas a lei recepcionada na nova ordem, ela tem que receber uma interpretação de acordo com essa nova ordem constitucional. Tá? Isso faz toda a diferença. Não. Não na Constituição. Estou falando das leis infraconstitucionais, Código Penal, Código Civil, das leis trabalhistas, das leis, né, criminais, etc. Então, essas leis é que são recepcionadas. A Constituição anterior é revogada. Né? E aí, então, você tem a vigência da nova Constituição, né, com seus princípios, regras, etc. E aí, então, o que faz verificar no dia a dia, no momento da aplicação da lei, pelo Executivo, pelo Judiciário, né, é a nova Constituição e se aquelas leis que estão sendo recepcionadas, essas leis infraconstitucionais, se elas podem ser recepcionadas, ou seja, se elas estão de acordo com a nova Constituição, e elas têm que receber uma nova interpretação. Então surge uma nova jurisprudência, você vai receber uma nova interpretação, né, de acordo agora com uma Constituição democrática. Na prática, gente, existem muitas falhas, tá? Então, porque isso é um processo diário, feito por muitos juízes, feito pelo Executivo, feito pela, enfim, na aplicação da nova Constituição e das leis. Então, tem muitas falhas. Por exemplo, embora a nova Constituição estabeleça direitos e obrigações iguais para homens e mulheres, o Código Civil, na parte de restrição e de uma superioridade masculina sobre a mulher, né, ele vigiu até 2002 e muito juiz aplicava essas leis restritivas aos direitos das mulheres, embora a Constituição de 88, lá atrás, já proibisse esse tipo de restrição aos direitos das mulheres. Então, na prática, existem distorções, existem problemas, e aí é o jogo real do poder, gente, aí é o jogo real. Aí é a realidade. A realidade é sempre muito mais complexa que a teoria. A teoria é bonitinha, redondinha, mas na prática a gente vai ver sempre problema. Até hoje, por exemplo, a aplicação da Lei de Segurança Nacional. Né? Isso é um escândalo, que é uma lei da ditadura, e se aplica até hoje. Agora o Congresso está votando, discutindo a nova Lei de Segurança Nacional. Né? Isso é um escândalo, gente. Mas vai. Por quê? Porque nós estamos lidando, então, com pessoas, com poderes que vão além. Né? A ideia da Constituição é limitar, né? É regulamentar, é restringir os poderes. Né? Os poderes internos, os poderes do próprio Estado, o poder econômico e outros poderes que estão aí nesse jogo diário, desse jogo de poder real, né? Que é complexo, que é complicado e que é pesado. Então, a Constituição quer limitar, quer ordenar isso, mas frequentemente esses poderes fogem do controle da lei e da Constituição. E a gente está cansado de saber disso, né? Então, isso aí não é novidade. Então, a realidade, o mundo real é sempre muito mais complexo que qualquer teoria. Né? O mundo real é sempre muito mais complexo. Né? E nem sempre o direito dá conta de
limitar a sua ação, de limitar os desvios, né? E o descumprimento da lei, o descumprimento da Constituição. Em alguns países, a gente tem, como a gente já mencionou, uma efetividade maior, um respeito maior à Constituição, em outros países, um respeito menor, em outros países, respeito nenhum, né? Você ignora isso, né? Mas isso, então, é a diferença entre a Constituição, texto, a teoria e a prática, ou seja, como é efetivada a Constituição, como ocorre na realidade, como são, né, no mundo real, os reais jogos de poder, que são muito complexos. Então, a nossa tarefa, vocês como estudantes de direito, que serão aí, atuarão, né, na vida diária, como juízes, advogados, promotores, delegados, enfim, a carreira que vocês escolherem, né? Vocês vão ter como função, em qualquer lugar que vocês estejam, né, fazer cumprir a lei e a Constituição contra esses constantes desvios e desrespeitos à lei. Eles são constantes. No Brasil são muitos, muitos, né? Em outros lugares é muito menos, mas nós podemos construir isso. Nós podemos construir, sim, né, uma ordem legal constitucional, né, que seja efetiva. E depende de nós, né? Depende de vocês, as novas gerações que vão chegando ao poder, né, e que vão, então, mudando essas práticas de desvios, de corrupção, né, de desmandos, de violência, etc., praticadas muitas vezes pelos próprios órgãos do Estado. Bom, então, voltando ali agora, isso dito, né, voltando ao presidencialismo, o que nós temos? O povo fez a Constituição estabeleceu o sistema de governo, criou um órgão, que é um órgão de proteção à Constituição, então é quem diz a Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele não é soberano, mas ele é um órgão de soberania do Estado, porque ele é que interpreta, ele é que diz, em última palavra, o que é a Constituição, né? Como que se aplica a Constituição, qual é a interpretação da Constituição. Então, o guardião da Constituição, o órgão de cúpula da República Brasileira, é, é o Supremo Tribunal Federal. Ele é o guardião da Constituição. Então, ele pode ver a decisão de qualquer outro órgão do Poder Judiciário, seja o poder da União, poder dos Estados-membros, Judiciário dos Estados-membros, Judiciário da União, Justiça Militar, Justiça Trabalhista, Justiça Eleitoral, Justiça Comum, né, a Justiça Comum Estadual, Justiça Comum Federal, né, todas essas decisões, se tratarem de matéria constitucional e tiver alguma dúvida ou interpretação diferente em matéria constitucional, caberá um recurso extraordinário que vai parar no Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que tem a competência constitucional de dar a palavra final sobre qualquer conflito constitucional, conflito de interpretação constitucional ou conflito entre os poderes. Guardem isso. A última palavra, o órgão de soberania, é o Supremo Tribunal Federal. A última palavra é do STF. Então, se tiver conflito entre executivo e legislativo, quem resolve? O STF. Se tiver conflito entre judiciário, legislativo e executivo, quem é que resolve? O STF. Então, o STF é a cúpula da República, né? Ele é o grande guardião da Constituição. E ele que tem a competência constitucional de interpretar ao final, ou seja, todo juiz pode interpretar e deve interpretar. Todo juiz tem que fazer controle de constitucionalidade. Todo juiz pode dizer se uma lei é ou não inconstitucional. Isso não é dever, isso é dever, isso é obrigação. Todo juiz, desde o juiz singular na primeira instância, ele é obrigado, desde o juiz singular da Justiça do Trabalho, ele é obrigado a fazer controle de constitucionalidade. Isso não é opção do juiz, não. Uma vez eu ouvi isso de um juiz e eu fiquei revoltado. Falei, gente, o cara tem que voltar a estudar, fazer concurso de novo. Ele falou, não, eu não faço controle de constitucionalidade. Não, está errado, mas errado, grosseiramente errado, 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 errado. Ele é obrigado, né? A Constituição, ela tem que ser sempre, toda lei sempre tem que ser interpretada de acordo com a Constituição. Então, isso aqui nós temos um controle difuso de constitucionalidade no Brasil, inspirado no sistema norte-americano. Todo juiz é obrigado a fazer controle de constitucionalidade. Todo juiz é obrigado a dizer, olha, não vou aplicar essa lei porque ela é inconstitucional. Vou aplicar essa lei porque ela é constitucional. Né? Agora, a última palavra sempre será do Supremo Tribunal Federal. Né? Mas nós temos um controle difuso, que é um controle democrático, mais democrático, que obriga, então, se eu tenho um direito meu desrespeitado por uma lei inconstitucional, eu vou imediatamente ao judiciário e o juiz tem a obrigação imediata
de falar, olha, essa lei é inconstitucional, né, toma o seu direito de volta. Agora, há recurso, esse recurso vai chegando lá ao STF, a última palavra sempre será do STF. Bom, e aí então os poderes do Estado, eles são autônomos, né? Se fala independentes, mas cuidado com essa palavra, né? Que a gente já estudou que independência é sinônimo de soberania externa, aqui é um outro conceito de independência, né? Mas entendendo então que eles são autônomos, é uma palavra mais adequada, autônomos, né? E harmônicos. E que deve existir, então, aqui uma outra ideiazinha importante na teoria, né? Que deve existir, então, mecanismos de freios e contrapesos, né? Que os norte-americanos chamam de checks and balances, típico do sistema presidencial. O que seria, então, esse mecanismo de freios e contrapesos? Significa, então, que vamos botar aqui, né, o legislativo, executivo e judiciário, esses poderes, eles se controlam. Então, aqui, essa confusão aqui em cima, essa setinha, significa o quê? Que o legislativo vai ter instrumentos na Constituição, onde o legislativo controla o executivo e o judiciário controla o executivo e o executivo controla o judiciário e o legislativo. Ou seja, a ideia, e isso aqui é o primeiro princípio do presidencialismo, é buscar a harmonia, a autonomia dos poderes, a harmonia entre os poderes, mas com mecanismos de controle entre os poderes, que nós chamamos de freios e contrapesos, checks and balances. Mais uma característica importante da Constituição, né? O Ministério Público, que tem Ministério Público Estadual, Federal, né? O Ministério Público, previsto na Constituição, ele tem autonomia funcional. Então, o Ministério Público, a partir de 1988, ele deixou de ser aquele órgão que era um órgão mais vinculado à proteção dos interesses do Estado, um órgão de acusação. Você pensar no promotor de acusação, no direito penal, no processo penal, né? Então, era aquela coisa que a gente via muito em filme norte-americano, etc. Nosso Ministério Público foi muito além dessa função, a partir de 1988. Então, o Ministério Público não é mais um órgão de acusação, né? Ele é um órgão, veja bem, de proteção da lei estadual, da lei federal, da lei municipal, né? Ele é um órgão de proteção da lei, de proteção à Constituição. Então, não é aquela função que a gente via, né? O sujeito é a acusação do processo penal. Não. Inclusive, o Ministério Público, se ele verificar que o sujeito que está sendo, né, acusado injustamente, ele tem a obrigação de pedir a absolvição daquela pessoa. Ele não é um advogado de acusação. Advogado de acusação é o que a pessoa, né, uma pessoa natural, né? É o que qualquer pessoa vai, olha, eu me senti violado do meu direito, vou contratar um advogado, né, para aquele sujeito lá que fez um crime contra mim, etc. Então vai ser um advogado de acusação, a função dele é acusar. O promotor não, a função dele não é acusar, é defender a lei. Então, se ele perceber que determinada pessoa que está sendo acusada, né, não cometeu aquele crime, que não há provas suficientes para condenar, ela tem que pedir a absolvição da pessoa, né? Então, não é essa coisa. E aí a gente teve um período muito complexo e complicado da história brasileira, que foi aí da Lava Jato, onde a gente viu o Ministério Público atropelando a lei, a Constituição, perseguindo determinados partidos políticos, determinados políticos, absolvendo outros políticos, um Ministério Público partidarizado, né, que acabou com a economia brasileira, comprometeu a economia brasileira, acabou com a indústria pesada de construção civil no Brasil, acabou com várias, desestabilizou, gerou quase 1 milhão de desempregados no Brasil, só com a construção civil, que foi essa Operação Lava Jato, né, que foi dramática, horrorosa, e que as pessoas agora estão começando a ser punidas. A gente teve recentemente a punição de um desses promotores que foi demitido do Ministério Público pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público, ele ganhou, portanto, embora a Constituição não diga expressamente isso. Então, a Constituição fala em 3 poderes, mas na prática ele virou um 4º poder, que é um poder de fiscalização, de defesa do meio ambiente, de defesa dos direitos humanos, de defesa da lei, né, da ordem constitucional, né? Hoje, então, o Ministério Público é um órgão de defesa do sistema republicano, democrático, constitucional no Brasil, né? A proteção à lei federal, à lei estadual, ao respeito à lei, ao respeito à Constituição, ao respeito ao meio ambiente, ao respeito ao patrimônio histórico e cultural brasileiro, né? Ao respeito aos direitos humanos. Essa é a função do Ministério Público, que virou um órgão de fiscalização.
Outras constituições, no caso, por exemplo, da Constituição da Venezuela, inspirada na Constituição brasileira, transforma o Ministério Público lá na Venezuela em um quarto poder. Então, a Constituição da Venezuela expressamente fala em 5 poderes, né, que é o Legislativo, Executivo, Judiciário, a Fiscalia General. A Fiscalia General é o Ministério Público e o Tribunal de Contas, são órgãos de fiscalização, né, disso, da lei, da Constituição, e criou um quinto poder, que é um poder eleitoral, também inspirado no caso brasileiro, que tem uma justiça eleitoral. Né? Em vários outros países não existe esse negócio de justiça eleitoral. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, não há uma justiça eleitoral. Quem proclama a ideia, né, a ideia é muito bonita, que é a ideia que vem lá do século XVIII. Né? O povo vai fiscalizar as eleições, o povo vai proclamar o vencedor. Né? Não há uma justiça eleitoral. Aqui quem proclama é a justiça eleitoral. Né? O povo participa do processo, assembleias áreas, etc., fiscalizando as eleições, né, podendo acionar a justiça eleitoral a hora que for necessária. Os partidos políticos que representam o povo deveriam representar, também fiscalizam as eleições, fiscalizam a apuração. Então, é tudo muito fiscalizado, né? Mas aqui quem declara o resultado da eleição é a justiça eleitoral. Então, você tem um órgão judicial, né, isento, com vários. Você tem um juiz eleitoral de primeira instância, né, que é um juiz emprestado. Né? A justiça eleitoral no Brasil é uma justiça sazonal, ou seja, ela funciona mais em época de eleição e praticamente para fora de época de eleição. Então, ela tem servidores concursados, mas não tem juízes próprios. Os juízes eleitorais são emprestados da Justiça Eleitoral, que são aqueles juízes que estão nas comarcas, da Justiça Estadual, nas pequenas cidades, que durante as eleições fazem a função de juiz eleitoral. Juízes federais que integram, então você tem o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, também integrantes por advogados, juízes estaduais, e você tem o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é presidido, né, por um ministro do Supremo Tribunal Federal é, e que é composto por juízes emprestados da Justiça Eleitoral, do STJ, né, e, como eu disse, também do STF, que é quem preside o TSE. E aí então, você tem uma justiça que fiscaliza as eleições. Então, aqui as eleições são muito fiscalizadas. A Venezuela copiou isso, né, só que transformou a Justiça Eleitoral, que no Brasil é um órgão do Poder Judiciário, né, um órgão especializado do Poder Judiciário, transformou lá em um poder, que é o poder eleitoral. Então, as eleições da Venezuela são as eleições mais fiscalizadas do mundo, porque, além da fiscalização por um poder autônomo, vão para fiscalizar as eleições, né, representantes de poderes do mundo inteiro. Então, vai da União Europeia, vão deputados, vão juízes, vão os embargadores aqui do Brasil, vão juízes aqui do Brasil fiscalizar as eleições lá também. A Fundação Carter dos Estados Unidos, fundações democráticas do mundo inteiro, parlamentares da União Europeia, vão fiscalizar as eleições na Venezuela, convidados esses pela justiça, pelo poder eleitoral, que é um poder autônomo, né, da Constituição, que prevê 5 poderes. Né? O sistema, Maria Eduarda, é muito complexo, muito interessante. E a gente vai decifrando ele aos poucos, tá? Então, no Brasil, nós temos, né, as justiças federais e a justiça estadual. Né? As justiças federais, você tem a Justiça Federal, propriamente dita, que é aquela justiça em que a União é parte no processo, seja como autora ou seja como ré. Né? Ela parte no processo, Justiça Federal. Nos outros, você tem a Justiça Trabalhista para julgar questões trabalhistas, uma justiça especializada, ela é federal também. A Justiça Eleitoral para julgar casos eleitorais, uma legislação especial, os prazos são mais rápidos, ela então é também federal. Né? Uma justiça militar federal, né? O Superior Tribunal Militar, que é para julgar os crimes militares dos militares das Forças Armadas, né? Então, Exército, Marinha e Aeronáutica. Agora, né? Nesse momento, o Supremo está discutindo a questão dos limites da competência da justiça militar. E tem a justiça dos Estados-membros. Então, a justiça estadual, né? Onde então você tem os juízes singulares de primeira instância, que estão espalhados em várias comarcas pelo interior do Brasil. Então, você tem cada estado tem sua própria justiça estadual, organiza sua própria justiça estadual. Você tem a Justiça Estadual de Minas Gerais, né, da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Amazonas,
Mato Grosso, enfim. Cada estado membro tem sua própria justiça estadual, organiza sua justiça estadual, cria, então, juízes singulares, são, né, um único juiz que estão espalhados pelas comarcas. Então, cidades grandes, por exemplo, Belo Horizonte, tem várias varas de justiça estadual, muitos juízes estaduais. Você tem cidades menores que às vezes tem um juiz, ou dois juízes, ou alguns mais, depende da população da cidade, depende. Isso aí é o próprio judiciário que vai medir a necessidade. Né? Então, cidades grandes, como Montes Claros, por exemplo, né, já tem mais juízes. Você tem cidades pequenininhas, né, que tem um juiz, você tem, às vezes, uma cidade que é tão pequena que ela faz parte de uma comarca maior. Então, o juiz está na cidade do lado. Tá? Então, isso acontece. Então, o que, que acontece? O número de municípios, né, em Minas Gerais é maior do que o número de comarcas. Não é a mesma conta, ou seja, a um município não corresponde uma comarca. Você tem municípios grandes com vários juízes, né? Municípios pequenos com poucos ou com um juiz, e você tem municípios que não são, eles integram a comarca maior. Né? Porque se a população é muito pequena, não justifica ter um juiz ali, não acontece, né, crime, uma cidade pacata, uma vida tranquila, estou, né? Precisando disso, querendo uma cidade dessa, é uma vida pacata, tranquila, né? Onde então o sujeito, se a pessoa aconteceu algum problema, ele vai, né, no município ao lado, né, maior, para reclamar o seu direito, né, próximo à cidade. Bom, depois nós vamos voltar nesse assunto mais adiante, quando a gente estudar o federalismo, mas então, voltando aqui, sistema presidencial. Quais são as características do sistema presidencial? Tudo isso dito, né, que já dá então para a gente entender, né, o funcionamento desse sistema dentro dessa lógica aí. Poderes autônomos, poderes se fiscalizam, o Ministério Público aparece como um poder, embora não esteja expresso na nossa Constituição, mas ele tem autonomia, ele fiscaliza os outros poderes e ele também tem que ser fiscalizado pelos outros poderes. Outro debate contemporâneo está acontecendo agora, né, não sei se vocês estão acompanhando, que é sobre a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Vocês leram isso na imprensa? Né? Há uma discussão, há um projeto de emenda à Constituição, o projeto, a PEC 5 de 2021, que é para mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Né? Atualmente, você tem um conselho com 14 membros, sendo que 7 desses membros são do próprio Ministério Público. A ideia é que, inspirado no Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que controla o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão nacional que controla todo o Ministério Público, federal e estadual. Esse conselho, entretanto, né, 50% dos membros dele são do próprio Ministério Público. E aí há uma discussão, mas isso não geraria corporativismo? Não é mais interessante você ter um controle externo? Ou que então, mesmo tendo membros do Ministério Público, você tenha mais membros dos outros poderes, né? Membros advogados, membros do Legislativo, do Judiciário, enfim, essa discussão foi realizada, teve uma proposta que aumentava, uma proposta inicial que aumentava de 14 para 15, aumentando um membro do Legislativo. Então, que mudaria essa maioria aqui. Em vez de você ter igual 7 para o MP e 7 de fora, você teria 8 de fora, com mais um membro do Legislativo, que seria o terceiro, né, e 7 de dentro do Ministério Público. Com isso, você evitaria um corporativismo, né, que algumas pessoas acusam, diz que o Conselho Nacional do Ministério Público não condena tanto assim, que os processos não andam, que não tem tanta transparência, enfim, isso aí é o que está na mídia, não sou eu que estou falando, não. Isso aí é o que está na mídia, e o que as pessoas acusam de um lado, defendem de outro, etc. Que esses abusos que ocorreram, né, por exemplo, na Lava Jato, o CNMP não fez nada, o Conselho Nacional do Ministério Público não fez nada, fez agora, né, na véspera da votação, né, que recusou a emenda, quando ele puniu e demitiu um dos membros dessa equipe lá do Ministério Público de Curitiba, da Lava Jato. Então, o CNMP deu um sinal, falou, não, a gente está fazendo sim, ó, fizemos aqui. Custamos a fazer, nós não fizemos nada na época, mas agora a gente puniu o primeiro. Seria uma notícia, uma mensagem assim para o Congresso, olha, não precisa mudar a composição, porque a gente vai cumprir a nossa função. Mas, enfim, existia uma proposta que foi levada à votação, que ela era mais não é tão ousada também não, mas ela era mais forte um pouco, que falava de mudança de 14 para 17 membros, né, mas aumentava o número de membros do Legislativo.
Tá? Isso é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês de que como que toda essa teoria que a gente está discutindo, ela está aí na prática do dia a dia, das notícias de jornais, né, das ações do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público. Então, o que estudar, né? Estudar vai nos permitir enxergar o que as pessoas que não estudaram não vão enxergar nessas discussões, o que está envolvido nessas discussões, os interesses que estão envolvidos nessas discussões, né? É uma coisa que é comum, gente, em outros estados constitucionais e democráticos, né, esse controle externo, principalmente feito pelo Legislativo. O Legislativo é um órgão de representação popular. O MP, o Judiciário, é concurso público, que é um mecanismo democrático fundamental. Mas, obviamente, depende quem faz o concurso público, né? Como é feito o concurso público. Você pode fazer um concurso público para perpetuar uma determinada linha de pensamento desses órgãos, para conservar alguma coisa, etc. Então, depende. O concurso público ele deveria ser feito, né, para o judiciário, para juízes, para membros do Ministério Público, deveria ser feito por um outro órgão, deveria ser feito, por exemplo, pelas universidades, né, por professores universitários, um órgão externo, né, que evita esse corporativismo, né, que é muito presente no Brasil. Né? Brasília é a cidade corporativista por excelência. Né? Vocês vindo a Brasília, vocês vão reparar, você tem lá Clube dos Juízes, Clube do Ministério Público do Distrito Federal, Clube do Ministério Público Federal, Clube dos Bombeiros, Clube da Polícia Militar, Clube do Exército, Clube da Marinha, Clube da Aeronáutica, Clube de tudo. Né? E que marca, olha que loucura, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as pessoas, no fim de semana, elas vão para um clube onde só tem pessoas que trabalham com elas. Você vai no clube de juiz, só tem juiz lá. Você vai no clube da Polícia Militar, só tem Polícia Militar lá. Você vai no clube do Bombeiro, só tem bombeiro lá. Você vai no clube do Senado. Olha que loucura isso. É a corporação em essência. O Brasil é o país dos mais corporativos do mundo. E isso é expresso na própria construção, né, da cidade de Brasília, no urbanismo da cidade e nos seus clubes corporativos. Né? Olha que interessante. Você só vive dentro daquela corporação 24 horas por dia, 7 dias da semana. Você vai divertir com a corporação. Então você não tem contato com o outro, você não tem contato com as outras pessoas, com as outras ideias, com as outras experiências. É um horror isso. É um horror isso. Né? E isso causa graves distorções. Né? Mas está aí, isso é posto urbanisticamente né? No Brasil. Né? Brasília mostra o grau de corporativismo das nossas instituições. E o corporativismo nos afasta do republicanismo. Ou seja, uma pessoa não pode ser. Né? E aqui mais um exemplo interessante, gente. Vocês já devem, não sei se já ouviram falar, esses casos aconteceram já tem algum tempo. Eu não conheço casos novos, talvez não existam mais, tomara que não. Mas teve, há alguns anos atrás, né, alguns juízes que entraram em juízo, né, contra o condomínio que eles moravam. Moram num edifício, né, edifício geralmente é um condomínio de classe média alta, né, porque os juízes ganham muito bem, ou até. E aí os caras eles entraram em juízo para obrigar, né, os porteiros e os seus vizinhos a chamarem essas pessoas de excelência. Vocês acreditam numa coisa dessa? Vocês acreditam? Existiu, tem o processo. Tem o processo. Eu vou ver se eu localizo e mando para vocês. Tem o processo. O cara entrou em juízo porque ele queria ser chamado. Quando ele chegava no apartamento, no edifício dele, o porteiro falava: Excelência, como vai, Vossa Excelência? Né? Aí, né, encontrava com o vizinho no elevador: como vai, Vossa Excelência? Né? E devia ser assim com a esposa, com os filhos: Vossa Excelência. Ele devia dormir de terno e gravata. Ele era juiz 24 horas. É um delírio total. Isso não bate bem da cabeça. Mas tem. Por quê? Isso é corporativismo, gente. As pessoas acham que elas são seres especiais, né? Elas são seres especiais. Elas são 24 horas. Olha que tristeza isso. Elas são 24 horas juízes, são 24 horas promotores, são 24 horas policiais, são 24 horas militares. Então o cara deve ser militar com o seu filho, né? Deve ser militar com a sua esposa, né? Sentido! Pode descansar, pode deitar, pode levantar. Né? Né? Isso é o corporativismo. E, gente, eu não estou exagerando aqui, não. Não estou exagerando, não. Vou mostrar depois esses processos que mostram
essa bagunça na cabeça dessas pessoas, que são pessoas como nós. São pessoas como nós. Né? Em qualquer outro lugar, gente, eu conheço o judiciário de muitos lugares, eu viajei muitos lugares, e trabalhando, né? Na maior parte das viagens é trabalho, aqui pela América Latina, é muito no Equador, no México. Não, isso só acontece aqui no Brasil. Vocês sabem que, por exemplo, no STF, tem um sujeito que ganha um salariaço, né? Que é como é que ele chama, gente? Ah, é o cara que veste a capa no ministro e ele segura, ele ganha uns 20 mil reais para segurar o guarda-chuva quando está chovendo numa cerimônia, o guarda-chuva para o ministro. Né? O ministro usa capa até o tornozelo. Isso é monárquico, isso não é republicano, não, gente. Isso não é republicano, isso é monarquia. Né? Se pegar no Equador, vem agora um juiz da Corte Constitucional Equatoriana, que tem decisões fantásticas, a Corte Constitucional da Colômbia também, que tem decisões fantásticas. Um juiz no Equador, ele ganha para fazer, ele tem um mandato para fazer parte da Corte Constitucional, então não é vitalício, né? É republicano, não é monárquico, não é vitalício. O mandato acaba, ele volta a ser uma pessoa comum, ele não tem aposentadoria, o salário dele não é um salário muito superior aos demais, né? É um salário comum. Ele anda de metrô, ele anda de ônibus, ele anda a pé, ele anda de calça jeans. Né? Tem um que é meu amigo, né, que vem agora falar no evento que a gente está organizando, se não recebeu o convite, né, é o professor e juiz da corte, né, Augustin Grijalba. O Grijalba é o cara mais tranquilo, todo mundo se encontra com ele para bater papo e tudo. Ele é uma pessoa comum. Ele não fala assim, né, porque é o direito constitucional, o direito penal. Não, ele fala com uma pessoa comum, ele anda a pé, né, ele usa camiseta, né? Às vezes ele vem falar, vocês vão ver a palestra dele, ele não usa terno e gravata, é um cara, é um republicano, é república. Na República, os juízes, o presidente, o primeiro-ministro, né, os deputados, senadores são pessoas do povo, são eleitos pelo povo ou então são submetidos a um processo de seleção em concurso público, né, democrático e geral. Isso é república, não é uma monarquia. Ó, cachorrinho ou gatinho? Ah, que linda, gente. É, então, bom, é isso, né? Mas então são coisas que vocês, então, né, quando vocês se formarem, fizerem concurso, forem juízes, promotores, né, governadores, prefeitos, vereadores, deputadas, né, senadoras, presidentas, né, quando vocês estiverem no poder, vocês vão abolir essa monarquia da cultura estatal brasileira e estabelecer uma república. Né, uma república onde, então, né, as pessoas são pessoas e que exercem essas funções, mas que não estão dentro de uma corporação, elas não se sentem melhor do que ninguém. Elas têm uma função pública, né, que tem que ser cumprida como uma função pública. Né? Bom, no sistema presidencial, então, agora, vamos lá, né, você tem a primeira característica do sistema presidencial. Portanto, o que nós falamos é a plena separação de poderes, essa representação aqui. Né, e o equilíbrio entre os poderes. O que significa, então, que se esses mecanismos de freios e contrapesos funcionam adequadamente, nenhum poder vai se sobrepor aos demais. Tá? Então, é um sistema de freios e contrapesos onde nenhum poder pode ser mais do que o outro. A ideia é que haja um equilíbrio de poderes. Como é que isso funciona na prática? Isso funciona na prática? Não. Há exceções. Então, há muitas exceções. Há momentos da história onde um desses poderes se torna preponderante sobre os outros. A ideia é que, para manter democracia, o poder tem que ser separado, e quanto mais concentrado o poder, né, pior. Tem que ter uma separação de poderes, né, e essa separação de poderes, né, ela não vai significar que nenhum poder é mais do que o outro. E esses mecanismos, então, de autocontrole é que vão chegar e dizer, falar, olha, você não pode destacar em relação ao outro, porque aí a gente tem problema, e mais uma vez você caminha para o autoritarismo. E o autoritarismo, gente, pode ver, como a gente já experimentou aqui no Brasil, ele pode vir do Ministério Público, que descumpre a lei, que abusa do poder e prende pessoas sem provas. Ele pode vir do judiciário,
né, que pode fazer a mesma coisa, que abusa do poder e prende pessoas sem provas, começa a perseguir, né, e etc. Ele pode vir do executivo, o que é mais comum que aconteça, né? O executivo é unipessoal, então é aquela figura, né, do mito, da pessoa lá do poder pessoal, que vai querer mandar e fazer tudo contra os outros poderes e da cabeça dele, etc. Né? Ou pode vir do próprio legislativo, que às vezes ele vai se tornar preponderante e impede o normal funcionamento, por exemplo, do executivo. Né? A gente já teve isso nos Estados Unidos algumas vezes acontecendo, com o governo Trump, talvez você se lembre, o governo Trump ficou 3 meses sem poder funcionar, sem orçamento, porque o legislativo, que era majoritariamente democrata, não aprovava a lei orçamentária, não deixava, então, o governo Trump funcionar. Né? Então, assistia um legislativo, né, usando de um mecanismo que ou seja, que é constitucional, ou seja, tem maioria, né, isso é fato, mas usa essa maioria para diminuir o executivo, né, para impedir o funcionamento normal do executivo. Tá? Então você tem aí, né, momentos de desequilíbrio entre os poderes. Isso tem que ser evitado. Né? Isso tem que ser evitado. Né? O atual presidente do Brasil anunciou um golpe de Estado em 7 de setembro, etc. E o STF, guardião da Constituição, foi lá e falou: não, não vai, né? E também aí as Forças Armadas, que não são poder do Estado, as Forças Armadas estão subordinadas. A quem é subordinado as Forças Armadas? À Constituição, em primeiro lugar, e ao presidente da República, né, em segundo lugar. Mas, se o presidente da República dá ordens inconstitucionais às Forças Armadas, né, o STF tem o dever de intervir e falar: essa ordem inconstitucional vocês não podem cumprir. Então, o presidente da República só pode agir dentro da Constituição. A gente só é obrigado a cumprir ordens legais e constitucionais. Não se esqueçam disso. Todo mundo, que é agente público, todo policial, todo membro das Forças Armadas, todo servidor público, não pode esquecer disso. Nós somos obrigados a cumprir a lei e a Constituição. Nós não somos obrigados a cumprir ordens que são contrárias à Constituição e à lei. Não se esqueçam disso. Ninguém é obrigado, isso vem lá, isso que eu estou falando não é novidade nenhuma, isso vem lá da Constituição Francesa, Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, lá de 1787, 1789. Uma pessoa, cada um de nós, só é obrigado a fazer alguma coisa, em qualquer função, em qualquer momento da nossa vida, nós só somos obrigados a fazer alguma coisa se estiver previsto na lei e de acordo com a Constituição. Nós não somos obrigados a fazer nunca algo que esteja fora da Constituição. Então, o cara chega lá e fala: atira, atira que é uma roupa. Não, isso é crime doloso, vai para a cadeia o resto da vida. Não é obrigado a fazer. Isso não é cumprimento de ordem. Isso não é cumprimento de ordem. Ordem legal não se cumpre. Ordem legal não se cumpre. E lei inconstitucional não se cumpre. Isso é a lógica do funcionamento do sistema. Bom, a segunda característica do sistema presidencial é que a ideia do presidencialismo, né, é de que haja uma estabilidade dos governos. Então, diferente do sistema parlamentar, e aqui então eu vou começar a fazer, ao explicar o presidencialismo, fazer uma comparação com o parlamentarismo. Tá? No sistema presidencial, então, uma vez eleito a presidenta ou o presidente da República, né, essa tem um mandato estabelecido pela Constituição, no nosso caso, de 4 anos. Ele não pode ser retirado antecipadamente do poder, né, por vontade da maioria do parlamento. Isso acontece no parlamentarismo. Ou seja, o presidente da República, então, tem um mandato fixo. O governo tem um mandato fixo. A única possibilidade de afastar a presidenta ou o presidente da República da sua função antes de terminar o seu mandato é se essa autoridade ela comete crime de responsabilidade. Então, para afastar, né, a presidenta ou o presidente da República, né, só na hipótese dele cometer crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Bom,
E o processo do crime de responsabilidade, ó, o processo de crime de responsabilidade, ele vai estar aqui no artigo, pega aqui o artigo 83, o que é crime de responsabilidade. Então, a gente não precisa decorar isso não, tá? Isso ocupar a memória RAM com o que está aí ao acesso de 1 minuto para você. Você tem que entender a teoria. Já foi o tempo que aluno de direito tinha que ficar decorando Código Civil e Constituição. Vocês têm que saber o que tem aqui, tem que saber a teoria. Né? Então, aqui está lá, olha lá. São crimes de responsabilidade do presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Então, qualquer ato que desrespeite a Constituição Federal, defender uma ditadura, defender um golpe de Estado, né, é crime de responsabilidade. Especialmente contra a existência da União, ou seja, então aí defender a independência de algum Estado-membro, etc. O livre exercício do poder legislativo, ou seja, intervir no normal funcionamento do poder legislativo, ou do poder judiciário, ou do Ministério Público, esse mecanismo de freio e contrapeso, olha só, né? E dos poderes constitucionais das unidades da federação, ou seja, intervir contra o normal funcionamento, né, do Poder Executivo Estadual, dos governadores do Estado, do normal funcionamento do Poder Legislativo Estadual, né, dos deputados estaduais, do normal funcionamento do Judiciário Estadual. Isso é crime de responsabilidade. Né, agir contra a segurança interna do país, ou seja, a estabilidade econômica, social e política, defender golpe de Estado, gerar instabilidade, né, jogar pessoas contra pessoas, dividir, gerar o ódio, etc., gerar insegurança, né, no país, isso é crime de responsabilidade. Né? 5, a probidade na administração. 6, a lei orçamentária. 7, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, o presidente da República não pode falar que ele vai descumprir as ordens do Supremo Tribunal Federal, que ele não vai mais considerar nenhuma ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é crime de responsabilidade. Né? E aí, bom, aí para o inciso 7, inciso. Depois fala, o presidente vai ser julgado, e aí então é que vem algo do sistema presidencial. Ele vai ser julgado por crime de responsabilidade, né, a partir do seguinte procedimento. Então, primeiro, né, essa denúncia, né, contra o presidente da República, né, essa acusação, ela vai ser apresentada e encaminhada à Câmara de Deputados Federais. Aí você já tem um problema, né, que a Câmara de Deputados, a mesa, já pode rejeitar de plano. Então, aí já entra um jogo político, né, que não é bem um jogo constitucional legal. Se o presidente estiver bem com a maioria dos deputados federais, dificilmente vai dar prosseguimento a, uma, um crime, né? Se estiver bem com a mesa do Congresso Nacional, né? Congresso Nacional é Senado mais Câmara, né? Você tem a mesa da Câmara, a mesa do Senado e a mesa do Congresso Nacional. Se estiver bem com o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, né? Nada vai adiante, né? Então, isso já começa um jogo político é um jogo político contra a Constituição, né? Porque se existe irregularidade, o dever, né, de qualquer servidor público, qualquer agente público, de qualquer representante público, né, é dar prosseguimento a isso. Se tem uma irregularidade, o servidor público tem que denunciar, o agente público tem que denunciar, o deputado, o senador tem que denunciar e dar prosseguimento ao processo legal, constitucional previsto para apurar aquela possível irregularidade. Tem que apurar, com provas, etc. Então, você já tem aí um problema sério, que é quando você vai falar, mas o fulano de tal não dá início ao processo de impeachment, etc, etc. Jogo político. Jogo político. Que é, nesse caso, inconstitucional. O jogo político tem que cumprir a Constituição. Tudo tem que cumprir a Constituição. A gente tem que ser honesto no jogo político, né? Então, principalmente em casos que são casos onde, se você pegar aí o fim dessa CPI como é que chama? CPI da vacina, né? Da Covid-19, né? Uma coisa interessante das conclusões, onde foram apontados 9 crimes, né, contra o presidente da República, é que nós todos, brasileiros, somos testemunhas desses crimes, né? Nós vimos nós vimos na televisão os crimes serem cometidos, né? Falar
que não tome a vacina, que a vacina vai matar, não tome a vacina, que a vacina tem chip, não tome a vacina, que a vacina faz mal, não tome, não tome, tome tal remédio, que tal remédio vai curar, e etc. Né? Isso é charlatanismo. Né? Os crimes foram cometidos ao vivo e a cores, todo mundo viu. Todo mundo viu. Todo mundo testemunhou. Todos nós, brasileiros, somos testemunhas dos crimes de responsabilidade cometidos. E não só crimes de responsabilidade, crimes comuns cometidos. Nós todos vimos, nós todos ouvimos e podemos ver a qualquer momento, basta colocar no YouTube, que a gente vai encontrar um monte de crimes sendo cometidos. Ameaça de golpe de Estado, ameaça de descumprimento de decisão judicial. Tudo foi feito na frente de todo mundo. Mas eu perguntar, então, professor, por que a Constituição não é respeitada? Política. Política. E especialmente interesses econômicos. Né? Principalmente interesses dos que têm muita grana e estão ganhando com toda a miséria que está ressurgindo no Brasil. Né? Que são os caras que mantêm isso aí funcionando. Né? Aí você tem, muito interessante, pegar no Brasil o agronegócio, né? O agronegócio, o Brasil produz muito alimento, muita carne, exporta tudo, enquanto o brasileiro está comendo, fazendo sopa de osso. Justifica isso, gente? Será que está certo? Do ponto de vista constitucional, moral, ético, está certo? Você alimenta o mundo inteiro, a grana que entra não é para todo mundo, é para quem exportou, então não é para o país. Você fala, mas isso está promovendo o crescimento do país, gerando emprego. Não gera emprego, porque é tudo automático, tudo cada vez mais, né, no campo, é tudo automatizado. Então você tem com controle, inclusive, com satélites, etc., do gado, outra coisa. Né? Então, você tem muita tecnologia aplicada que reverte em benefício de meia dúzia de brasileiros, né? Enquanto o brasileiro passa fome, milhões passam fome, toda essa grande massa de alimento produzido no Brasil vai para o mundo inteiro, vai para a China, né? Mas não vai para cá. Cá, né? Estamos muitos milhões de nós comendo. Né? Paramos de fazer churrasco, eu parei de fazer churrasco. Eu parei de comer carne vermelha, ficou mais saudável, inclusive. Agora só como carne de frango, né? E peixe, de vez em quando. Mas agora, e tem alguns que comem osso. Né? Você viu cenas de brasileiros, né, atacando o caminhão de lixo, revirando lixo, nós produzindo alimento que alimenta, vai para o mundo inteiro e que não vem para cá. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Qual é a constitucionalidade, né, de um governo que apoia isso, incentiva isso? Né? A gente pode ir lá no artigo 170 da Constituição, né, e fala, né, olha só, a gente está tudo escrito aqui, e nós testemunhamos tudo. O mais assustador é isso. Nós estamos testemunhando tudo, e ainda tem gente que não enxerga, não quer enxergar. Isso é um problema do campo das ciências psi. Né? Você pega aqui o artigo 170 da Constituição, né? Que eu já li para vocês, vou só lembrar. A ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. E essa ordem econômica, isso aqui é mandamento constitucional, isso é ordem constitucional. A ordem econômica tem por fim assegurar a todos os brasileiros, que a Constituição a todos se encontram em território nacional, não só os brasileiros, os estrangeiros se encontram aqui também. Têm o direito de comer, eles têm o direito de ter vida digna, brasileiros e estrangeiros. Os imigrantes que vêm para cá, as pessoas que estão fugindo de guerra e de complicações em outros países que vêm para cá, né? Isso aqui assegura a todos que se encontram no território do Brasil existência digna. Que dignidade há em comer osso, em assaltar caminhão de lixo ou procurar comida no lixo? Né? E aí está lá, aí vai falar da ordem econômica, ela tem que reduzir as desigualdades regionais e sociais. Isso é ordem. Busca do pleno emprego. Isso é ordem. Aí você passa a ter uma expansão de setores, como o agronegócio, como o setor bancário, que não gera emprego. Na verdade, quanto maior a expansão, mais tecnologia, menos empregos são gerados. Né? Hoje, onde trabalhavam 100 camponeses, 100 trabalhadores rurais, hoje trabalham 3. Né? E a tendência, hoje já tem caminhões que são sem motorista, por exemplo, já é utilizado em alguns lugares da Europa, mas já é utilizado aqui também, por exemplo, alguns caminhões da Vale, etc. E vai começando a ser utilizado. Mais tecnologia. Então, para que serve a economia? A economia serve para enriquecer, né, meia dúzia de pessoas, deixar o resto passando fome. Para que serve essa economia? Vai enriquecer o Brasil, sim. Quem é o Brasil? O
Brasil é meia dúzia de pessoas ou são todos os brasileiros? Então, essa economia serve a todo mundo ou serve a meia dúzia de pessoas? Essa economia é constitucional ou ela é claramente inconstitucional? E todos nós testemunhamos isso, né? Bom, essa questão, então, do presidencialismo, essa ideia significa o quê? Que o presidente da República, quando ele assume o poder, ele tem estabilidade, ele tem tempo garantido, a não ser que ele cometa crime. Mas se ele não cometer crime, ele tem os 4 anos, mesmo que o governo dele seja ruim. Mas ele tem os 4 anos para falar, olha, por exemplo, tem determinadas políticas que requerem algum tempo para a gente sentir a diferença. Por exemplo, política educacional. Política econômica não, é aqui e agora, né? Você começa a mexer, né? Hoje a velocidade com que transforma a economia ela é impressionante. Então, a política econômica é aqui e agora. Então, se fez alguma coisa errada, repercute agora. O desemprego aparece agora, a fome aparece agora. Fez alguma coisa certa, o emprego aparece agora, né? O alimento aparece agora. A economia hoje ela vai numa velocidade impressionante, né? E isso já vem de há algum tempo, não é só hoje, mas isso vai afetar inclusive o funcionamento dos sistemas parlamentares, a gente vai discutir mais adiante. Então, a economia, a repercussão é agora. Agora, na educação, isso aqui é tempo. Você vai começar a abrir vagas, então você vai começar a abrir mais vagas na universidade, mais vagas, né, no ensino médio, no ensino fundamental, vai mudar a orientação do ensino médio e ensino fundamental, né, vai formar pessoas mais críticas, que pensem, que não apenas decoreba, né, vai incentivar a formação no campo da história, da filosofia, para formar, então, pessoas que pensem, porque a inteligência artificial, né, já faz um trabalho muito melhor, né, muito mais rápido o trabalho de quem não é obrigado a pensar criticamente. Então, o nosso futuro, o nosso emprego, a nossa possibilidade de ser útil na sociedade é pensar criticamente. Então, portanto, em pensar a partir da filosofia, a partir da história, né, no direito, em qualquer outro campo. É o que vai interessar hoje, o que interessa já, são pessoas que pensam, que criam, porque fazer um trabalho repetitivo, robótico, os robôs já fazem. A inteligência já faz, a inteligência artificial já faz, para além do robótico, ela cria. Ela faz petição, ela faz recurso, ela faz diagnóstico médico, o robô faz cirurgia. Né? Então, o que vai fazer a diferença no futuro? Pessoas que estudam, pessoas que têm coragem de pensar, pessoas que têm capacidade de criar. O mundo será dessas pessoas, e não das pessoas que, às vezes, faz um curso, e faz decoreba, ou faz a prova só para passar naquela matéria, só para ganhar o diploma, depois de pendura o diploma na parede, não vai fazer nada. Por quê? Porque não há mais lugar para essas pessoas. Hoje, lugar para as pessoas que têm coragem de pensar novo, de criar, né, de construir alternativas, de construir algo diferente, porque o que está aí acabou, gente. Acabou. Isso são muito nós para querer conservar isso que está aí, que está horroroso no mundo inteiro e acabou. Acabou. Então, invistam nisso, estudem, leiam, leiam. Leiam, procurem coisas boas, tem muita coisa porcaria também para ler. Não fica lendo WhatsApp, Facebook, etc. Vai ler bons livros, né? Vai buscar informações reais do que está acontecendo, etc. Isso a gente já conversou sobre isso. E isso é uma tarefa hoje complicada, porque tem muita mentira espalhada por aí afora. Bom, então, essa ideia, né, de um governo estável que não pode ser retirado antes do que essas políticas comecem a ter efetividade. Então, isso aqui é um tempo. Por exemplo, no parlamentarismo, a maioria do parlamento pode derrubar um governo a hora que quiser. Se tiver, já aconteceu isso. Se o primeiro-ministro foi escolhido ontem e ele caiu hoje, porque ele perdeu a maioria no parlamento, ele brigou lá com o partido político. Então, o primeiro-ministro ele pode ficar no poder enquanto o parlamento e o povo quiser. Ele pode ficar um dia, como ele pode ficar 30 anos. Na Suíça, tem governantes que fazem parte do diretório que estão há 32 anos no poder. Ninguém fala que a Suíça não é democrática. Né? Porque a democracia não é revezar por revezar. Né? O governo está bom, continua. O governo está ruim, tira. Democracia é a possibilidade de continuar com o que está bom e de tirar com o que está ruim. Né? A Suíça tem 800 anos de democracia. Então, é uma democracia muito estável. Então, as coisas não precisam mudar o tempo todo. Né? Aqui é diferente, é um país novo, né? As coisas são muito instáveis ainda. Então, né, vamos discutir aí o parlamentarismo para o caso brasileiro. Mas, então, o presidencialismo ele dá essa estabilidade. Ou seja, não tem como você tirar o presidente da República porque a maioria do parlamento resolveu. Né? Mas tem como, por exemplo,
a maioria do parlamento inviabilizar o governo do presidente da República, como aconteceu com a presidenta Dilma Rousseff. Ela não tinha maioria. Aliás, nenhum governo, desde 1988, o primeiro governo foi o Collor, depois Itamar, depois Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, né, Temer e o atual que está na presidência da República, né, esses governos, todos eles, né, até o atual governo, até o governo Temer, o governo Temer e o atual governo já são governos amplamente majoritários no parlamento. Mas os governos anteriores, todos foram minoritários. Né? O próprio Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos foram governos minoritários. Isso dificulta muito o governo, porque o governo precisa do parlamento para governar. Ele precisa mandar projetos de lei, né? Ele precisa aprovar esses projetos de lei orçamentária. Sem o parlamento, o governo não governa. E foi isso que aconteceu no último governo Dilma. A presidenta Dilma não conseguiu governar um dia sequer, porque o parlamento, né, e o vice-presidente, que era do PMDB, se voltou contra ela, e o vice-presidente tinha um domínio, né, do Congresso Nacional, o Temer, junto com aquele cara que está na cadeia já há algum tempo, que era presidente da Câmara, era presidente da Câmara, né? Era presidente da Câmara. Como é que ele chama, gente? Um que é Eduardo Cunha, professor? Oi? Eduardo Cunha, alguma coisa assim. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, isso, Eduardo Cunha. Gente, eu vi uma vez uma dessas manifestações que aconteceu na Praça da Liberdade. Tinha uma placa assim, gente, eu até tirei retrato dela, mas depois joguei fora a fotografia. Uma pessoa lá carregando um cartaz assim: somos todos Eduardo Cunha, somos milhões de Eduardo Cunha. Eu falei, gente, milhões de corruptos. Né? O cara está na cadeia. Né? Gente, é muita, né? É muita loucura, né? Muita desinformação. E o cara dominava o Congresso, impediu que o governo governasse. Né, como aconteceu nos Estados Unidos na época do Trump com a oposição democrata. Já aconteceu também com o Obama com a oposição republicana. Sem o parlamento você não governa. Daí que esse é um dos problemas do presidencialismo. Né? O presidencialismo você tem uma estabilidade do governo, um mandato fixo. Mas esse mandato fixo pode gerar governos que não conseguem governar, porque não tem maioria no parlamento. E no sistema presidencial, ele funciona dessa maneira: você pode votar. Isso não é um voto muito inteligente, mas o voto é livre. Ou seja, quando você vota em um presidente de um partido, você tem que votar no partido dele para deputado e senador para que ele tenha maioria no Congresso e ele possa governar. Se você vota no presidente de um partido e no partido de oposição para senador e para deputado, você está impedindo que o presidente que você escolheu governe. Isso é básico. Mas o que a gente falava ontem, né? A democracia exige envolvimento, tempo, pensar. Se a pessoa parar para pensar um pouquinho, que seja, vai ver, olha, não, né, eu vou votar nesse cara aqui porque eu acho que ele é o vice-presidente, tem a maior proposta, está no partido que está de acordo com o meu pensamento, né, acordo com a proposta que vai beneficiar a população brasileira, ou me beneficiar, aí depende, né, se tem pessoas egoístas ou não, etc. Aí vai de cada um, né, de cada indivíduo, né, de cada pessoa, com sua consciência moral, ética e republicana, etc. Vai votar em X, Y, Z, mas uma coisa básica que a pessoa tem que ter: olha, eu escolhi tal presidente, ele, para governar, ele precisa ter, né, maioria no parlamento, então eu tenho que votar nos parlamentares do mesmo partido, ou que integram a mesma coligação. Se eu escolho o presidente de um partido e os parlamentares da oposição, eu estou inviabilizando o presidente que eu escolhi. Básico assim, óbvio, as coisas são lógicas. É só parar para pensar um pouquinho que a gente entende. Na verdade, não precisa nem falar isso aqui. Se vocês parassem, lessem, pensassem no funcionamento do sistema, vocês iam concluir isso. Falei, olha, então como? O presidente precisa da maioria do Congresso. Então tem que ter. Isso, no sistema parlamentar, é obrigatório. Se o governo perde a maioria do parlamento, o primeiro-ministro deixa de ser primeiro-ministro imediatamente. Ele só é primeiro-ministro enquanto ele tem a maioria no parlamento. Portanto, no sistema parlamentar, todos os governos são viáveis, porque sempre o governo tem maioria no parlamento. E a partir do momento que o governo perde a maioria no parlamento, ele deixa de ser governo. E os parlamentares escolherão um outro governo com aquela ou outra maioria construída no parlamento. No sistema presidencial, não. Se o presidenta, não tem maioria no parlamento, né, ela continua sendo presidente. Tá? Então, esse é o primeiro problema do sistema presidencial. Aqueles que defendem o presidencialismo, eu não falar, olha,
A ideia da estabilidade dá tempo dos governos mostrarem a que vieram. Porque eu não vou derrubar um governo com 3 meses, eu não vou começar a derrubar um governo com 6 meses, tem que dar tempo para aquelas políticas, né, apresentem resultados. Como eu disse, as políticas econômicas hoje já têm, pela dinâmica da economia global, resultados imediatos. Então dá para você medir ali. Imediato não é imediato, amanhã, é óbvio que não. Mas assim, em poucos meses. Agora, as políticas de saúde, de educação, isso requer tempo para começar a fazer alguma diferença para a gente. Você vai criar mais leitos hospitalares, mais hospitais, investimento em medicina preventiva, saneamento básico. Então, são obras que requerem tempo, vão ser concluídas. À medida que elas vão sendo concluídas, elas vão repercutindo no bem-estar e na saúde da população, né? Com mecanismos de prevenção a doenças e mecanismos, né, de cura, né, de tratamento, de hospitalares, etc, etc. Então, isso são políticas que requer tempo, como na educação também, que a gente falou. Né? A mudança aí na composição, o que a gente viveu no Brasil há uns 10 anos atrás, né, é que a educação ela se abriu para uma população que antes não tinha acesso à universidade. Então a gente começou a assistir, né, centenas de milhares de brasileiros que nunca podiam fazer uma universidade ter acesso à universidade. E isso a gente está começando a sentir agora, né, com a presença de várias pessoas que não estariam cursando uma universidade pública ou privada, não fossem as políticas de educação que abriram as portas para todas as pessoas e não apenas para um grupo de pessoas que tem muita grana e que tem dinheiro para pagar caríssimo universidades privadas ou tem grana para fazer cursinho e passar no vestibular para as universidades públicas, né, ou privadas também. Então, isso são políticas que a gente vai sentir, a gente vai perceber com algum tempo. Por isso, a ideia dessa estabilidade do governo, ela é boa para dar tempo que o governo mostre a que veio. Agora, você tem outro problema. Se é um governo ruim, incompetente, ele vai ficar ali. Né? Mas, geralmente, um governo ruim, incompetente, vai cometer algum crime de responsabilidade. Pelo que eu li ali para vocês, é fácil cometer crime de responsabilidade. Né? Seria esse o controle, mas o controle vira um controle meramente político e não se efetivo. Então, muitas vezes, a gente tem que aguardar 4 anos para aquele governo horroroso, né, passe, para a gente poder escolher o outro governo. O problema, muitas vezes, a gente pode. Bom, mas isso é outra conversa. Isso aí. Então, o sistema presidencial é um sistema que busca, né, uma estabilidade do governo com o mandato fixo. Os mandatos são estáveis. Já no sistema parlamentar, a ideia é outra. Por quê? Os parlamentaristas, então, vão pensar o seguinte: olha, gente, eu pensei, é, olha, que manter um governo estável, e se esse governo é ruim demais, não tem como a gente tirar. E isso vai prejudicar demais o país, né? Está acontecendo agora no Brasil. A economia afundando, o povo entrando na miséria, a fome proliferando, né, o país perdendo sua soberania, perdendo suas empresas, perdendo. Enfim. Então, se o governo ruim vai até o final, o país vai afundando. Então, os parlamentares chegaram e falaram: não, não. Vamos, então, né, fazer diferente. Né? O governo ele tem que ter a maioria do parlamento. Né? O povo, então, vota nos deputados, que são os deputados que escolhem o governo. Né? Então, no sistema parlamentar, você tem a figura, muitas vezes, o parlamentarismo é o único sistema que funciona como monarquia, por exemplo. Então, você tem as monarquias parlamentares europeias. O Reino Unido, né? Espanha, Luxemburgo, Noruega, Suécia, Dinamarca, Bélgica, Holanda. Essas todas são monarquias parlamentares democráticas. Né? Você tem a figura do rei ou da rainha, ou do arquiduque, no caso lá de Liechtenstein, né? Ou do príncipe, no caso de Mônaco. Você tem a figura de um monarca. Esse monarca é chefe de Estado. Né? Então, ele representa o Estado nas relações interiores, ele representa os valores nacionais, é algo mais simbólico. Né? Em geral, os reis e rainhas hoje da Europa, não mais, em geral, não, eles não mais governam. Né? Em Mônaco, mais, mas Mônaco também é um principado pequenininho, uma cidadezinha pequenininha, com um cassino, né, e um monte de multimilionários vivendo lá, gastando a rodo os seus milhões de dólares do cassino, etc. Mas, assim, pegar em outros estados, você tem os reis, eles não governam, mas esses reis e rainhas têm muito poder.
Lembrar a Rainha Elizabeth, por exemplo, da Inglaterra, com seus 95 anos, né, está lá saudável. A Rainha Elizabeth, ela é chefe das Forças Armadas. As Forças Armadas britânicas são subordinadas à rainha, sob, obviamente, a supervisão do parlamento, claro, né? Mas ela que é a chefe das Forças Armadas. A Rainha Elizabeth é chefe da Igreja Anglicana. Ela é que nomeia os bispos espirituais da Igreja Anglicana, né, da Inglaterra. Lembrando que o anglicanismo é a criação do Henrique VIII na Inglaterra. No sul da Inglaterra, na parte mais operária, você tem o surgimento do metodismo, da igreja metodista. No norte escocês, o presbiterianismo, né? E ali também a igreja batista também tem origem, né? Mas a igreja do reino é a igreja anglicana, que vai ser a primeira igreja protestante, vem com Lutero, né? O luteranismo. Você tem o calvinismo, que é uma teologia também protestante, que vem do catolicismo, né? O anglicanismo vai ser criado nessa onda posteriormente pelo Henrique VIII, com a ideia de ficar livre das influências de Roma, né, e da Igreja Católica nos assuntos internos da Inglaterra. A rainha da Inglaterra é até hoje a chefe da igreja anglicana. Isso é muito poder, né? Chefe da igreja. Imagina, se no Brasil, se no Brasil o presidente da República fosse chefe da igreja, né, de uma igreja. Nossa Senhora. Às vezes até parece, né? A gente tem umas coisas assim parecidas. Tem alguns chefes de igrejas privadas, né, que apoiam o presidente da República, né? Lembrando que a origem das igrejas são comunitárias. As igrejas são comunitárias. O início do cristianismo é comunitarista, né? Não é uma coisa privada com objetivo de lucro. Isso nunca foi igreja, né? E você tem hoje, entre os protestantes, igrejas são igrejas do Estado. É assim na Suécia, é assim na Noruega, é assim na Finlândia. Na Suécia, a igreja foi privatizada no ano 2000. Mas você tem uma igreja do Estado da Dinamarca, uma igreja do Estado da Noruega, uma igreja do Estado da Finlândia, duas igrejas do Estado da Finlândia, uma igreja ortodoxa, uma igreja protestante, a igreja do Estado, né, do Reino Unido, a igreja anglicana, que é a chefe de Estado do Reino Unido, é a rainha da Inglaterra. Então, a rainha tem muito poder, né, chefe das Forças Armadas, chefe da Inglaterra. A rainha da Inglaterra nomeia os lordes, a Câmara de Lordes. Ou seja, ela nomeia o Senado da Inglaterra, nomeado pela rainha da Inglaterra. Você imagina se isso acontecesse aqui na América Latina? Falar, tem um presidente da República que nomeia todo o Senado. Né? Fala, ditadura, bolivarianista, comunista. Mas a rainha da Inglaterra faz isso. Ninguém fala que ela é comunista, ninguém fala que ela é bolivarianista, ninguém fala que ela é uma ditadura, ela é uma monarca. Né? E a gente respeita, como é da Europa, a gente respeita, acha lindo. As coisas que são daqui a gente acha feio, as coisas que são de fora a gente acha lindo, aplaude, vai lá até visitar, bate palma para Betinha, né, para Elizabeth, que é uma mulher surpreendente, né, mas poderosa, poderosa. Outros reis não podem fazer isso. O rei da Espanha, por exemplo, o rei da Espanha é chefe das Forças Armadas. O rei da Espanha nomeia o primeiro-ministro, mas ouvido o parlamento espanhol. Né? Então, isso vai acontecer, em geral, nessas monarquias parlamentares. Né? Vai ter, então, uma preponderância do parlamento. Existem os reis não governam, quem governa é o primeiro-ministro, que, em geral, é nomeado pelo rei ou rainha, mas com a indicação do parlamento. E os reis e rainhas seguem a indicação do parlamento. Eles não faziam isso antes da Segunda Guerra Mundial, mas após a Segunda Guerra Mundial, com a expansão da democracia, né, da ideia de república, de constitucionalismo, de proteção aos direitos, etc., os reis começaram a acatar a vontade do parlamento. Então, professor, o rei é obrigado a acatar a vontade do parlamento? Não. Teoricamente, né, e até constitucionalmente, a rainha da Inglaterra pode chegar lá e falar: olha, o parlamento tem a maioria conservadora, indicou o atual primeiro-ministro conservador, mas eu não gosto dele, não vou indicar outro. Né? Ela pode fazer isso, mas ela não vai fazer isso, porque ela vai ter o parlamento contra ela, e vai ter o povo que escolheu o parlamento contra ela. Né? E ela quer continuar sendo monarca. E ela já viu que em outros países, vários, a monarquia acabou. Né? Acabou em Portugal, acabou na Grécia, acabou na Itália, acabou na Áustria, acabou na Alemanha, acabou em vários outros lugares. E ela não quer isso. Então você tem uma negociação. Ela mantém o seu poder, né? Também, perante a igreja também. Né? Ela respeita muito, ela nomeia os bispos. Então, obviamente, ao nomear, ela direciona muito a linha da igreja. Mas a igreja anglicana da Inglaterra, por exemplo, é uma das igrejas hoje mais
progressistas do planeta. Então, ela admite, por exemplo, bispas mulheres, admite bispos e bispas homossexuais, admite o casamento gay, como outras igrejas protestantes, né, do norte da Europa, etc. Então, são progressistas, né, são cristãs, ampliam, recebem todas as pessoas, né, e não só aquelas pessoas, algum grupo de pessoas muito limitado. Tem uma outra leitura, né, do amor de Jesus Cristo, etc. Né? E aí, então, você vai tendo essas transformações. Né? Mas ela tem muito poder ao indicar, né, esses bispos espirituais. Né? Esses são chamados lordes espirituais. São 28 lordes espirituais da Inglaterra. Né? Então, você tem poderes, mas eles não governam mais. Quem governa é o parlamento, que escolhe o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro tem que cumprir o que o parlamento quer. Se o primeiro-ministro desafiar o parlamento, o primeiro-ministro deixa de ser primeiro-ministro. O primeiro-ministro depende da maioria do parlamento. Então, você tem um governo mais democrático, né, mais conjunto, né, vamos dizer assim. Né? É um governo que o tempo todo... O primeiro-ministro da Inglaterra ele tem que ir, toda semana ele vai ao parlamento para ser xingado, para ouvir a opinião da oposição, né, para ouvir a opinião dos seus próprios políticos, do seu partido, etc. Toda semana ele tem que estar lá para ouvir, porque ele está governando com o parlamento. Se o parlamento resolver, ou se o partido dele resolver tirar ele do poder, tira na hora. O Partido Conservador, por exemplo, já tirou a Thatcher. A Thatcher, ela fez uma política, deram um tempo para ela fazer aquela política neoliberal, a Inglaterra vai crescer, a Inglaterra começou a crescer, só que o crescimento beneficiou só poucas pessoas. O governo Thatcher, quando começa o governo Thatcher, a diferença, né, entre os 10% que menos ganhavam e os 10% que mais ganhavam na Inglaterra era de 10 para 40, o que já é uma diferença grande. Por exemplo, na Noruega é de 1 para 4. Né? Na Inglaterra é de 1 para 40, não 10 para 40, que é 1 para 4, mesma coisa. Era de 1 para 40. Né? Na Noruega é de 1 para 4, ou seja, os 10% que menos ganham, ganham no máximo menos 4 vezes do que os 10% que mais ganham na Noruega. Então, Estado social, né? Igualitário, etc., né? Social-democracia. Já na Inglaterra era um Estado social que a Thatcher, com o governo neoliberal, começa a desmontar. E as pessoas foram acreditando, falaram, a Inglaterra não está crescendo tanto, né, tem muito serviço público, etc., vão privatizar tudo. E a privatização jogou a Inglaterra, né, que era uma diferença de 1 para 4, numa diferença de mais de 1 para 400, 1 para 400 e tanto. Empobreceu a população inglesa, que hoje tem empobrecido. Você vê pobreza, quase miséria, em cidades importantes do Reino Unido hoje, como Glasgow, por exemplo, da Escócia, que não tinha isso. O neoliberalismo empobrece. O neoliberalismo, duas coisas vocês têm que pensar. Depende de onde vocês estão. Se vocês são grandes empresários, vocês têm muito a ganhar com o neoliberalismo. Se vocês são trabalhadores, ou classe média, que também é trabalhador, né? Ou mesmo classe média alta, que depende do seu trabalho, né? Vocês vão perder. Vão perder. Quem ganha com o neoliberalismo é a meia dúzia de pessoas. E é isso que o governo Thatcher demonstrou, isso que todas as experiências neoliberais da Europa demonstraram, que isso que a experiência neoliberal dos Estados Unidos, com Reagan, por exemplo, demonstrou. Os Estados Unidos cresceu mais. Ah, vamos crescer para depois repartir o bolo. Não aconteceu até hoje em nenhum desses países. Não vai repartir o bolo. Porque as pessoas são gananciosas. Aí entra isso. É uma característica do ser humano. O ser humano é precário, os seres humanos são precários. E é interessante, porque quanto mais grana o cara quer, mais ele quer. Para quê? Ele ganha tanto dinheiro que não dá tempo de gastar, não dá tempo de saber quanto que ele ganha. Quanto que ele ganha por hora. Quanto que ele ganha por hora é mais do que a gente ganha na vida inteira. Né? De classe média. É o que um desses magnatas ganha por hora. É mais que uma classe média dos Estados Unidos, por exemplo, não precisa ser classe média brasileira, ganha a vida inteira, o cara ganha por hora. Né? Então você tem tanta ganância. Né? O neoliberalismo é isso, ele gera crescimento, né? Mas ele gera também miséria. Né? E isso é que a gente tem visto nos Estados Unidos, no Brasil, com essas políticas neoliberais. Então você tem né, no parlamentarismo, o parlamento ele tem esse controle. Né? Você pode, por exemplo, o parlamento pode afastar o ministro da Economia. Falar, olha, o primeiro-ministro é dos nossos, né? Tem o nosso apoio, mas esse ministro da Economia não está fazendo uma política legal, tira. Mesmo contra a vontade do primeiro-ministro, o parlamento vai lá e tira. Ah, tira esse ministro da Educação, esse cara é incompetente. Ele fala com o primeiro-ministro. O primeiro-ministro não quer fazer, o parlamento vai lá e tira. Por maioria simples. Né? E o primeiro-ministro continuou enchendo o saco, tira o primeiro-ministro, maioria absoluta, 50% mais um de todos os deputados, afasta o primeiro-ministro. Então, no sistema parlamentar, os mandatos não são fixos. Não tem, em geral,
né? Então, em geral, tem, às vezes, um mandato mínimo que algumas constituições estabelecem. Como eu disse, em geral, o primeiro-ministro pode ficar um dia, como ele pode ficar 30 anos, né? Mas ele fica enquanto tem apoio do parlamento, e o parlamento é eleito pelo povo, então ele fica enquanto tem apoio do povo. Ponto 1. Algumas constituições estabelecem um limite mínimo, então dá um tempinho para o primeiro-ministro pelo menos sentar na cadeira. Então fala, olha, nos 3 primeiros meses ou nos 6 primeiros meses, o primeiro-ministro não pode ser derrubado. Para dar tempo dele mostrar alguma coisa. Depois disso pode, mas em geral não tem nem esse mínimo. Agora, importante, sempre há um máximo. Isso é democrático. Qual é o máximo? O máximo pode ser aquilo que o parlamento decidir. Então, não estou gostando desse governo, tiro a hora que quiser, acabou, tirou o governo. Mas se o parlamento, durante 4, aí depende do mandato dos deputados, durante 4 anos, que é em geral o mandato dos deputados, tem alguns casos de 2 anos, alguns casos de 5 anos. Mas nos sistemas parlamentares, em geral, o mandato é de 4 anos. Por exemplo, no presidencialismo norte-americano, o mandato do deputado é de 2 anos. Você tem em outros lugares que o mandato do deputado é de 5 anos. Aqui é de 4 anos também no nosso presidencialismo. No parlamentarismo, em geral, é de 4 anos, que é um tempo razoável para você ter novas eleições e dar tempo do primeiro-ministro, com aquela maioria parlamentar, governar. Então, vamos supor que o primeiro-ministro ficou lá no primeiro dia e tem apoio do parlamento até o final do seu mandato, né, de 4 anos, que é o limite. Limite é 4 anos, ou seja, chegando 4 anos, há uma dissolução automática. Eu estou acabando. Ixi, gente, já passou o tempo da aula, eu estou acabando. Né? Há uma dissolução automática do parlamento. Ou seja, se o parlamento não dissolveu, se o parlamento não foi dissolvido antes pelo primeiro-ministro, o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento a qualquer tempo também. Assim como o parlamento pode derrubar o primeiro-ministro a qualquer tempo. Mas vamos supor, nem o primeiro-ministro dissolve o parlamento e convoca novas eleições, nem o parlamento afasta o governo, né, e escolhe o novo primeiro-ministro. Então, os dois vão juntos até o final do mandato. Nesse caso, então, haverá uma dissolução automática do parlamento. Acabou o mandato dos parlamentares. Vão ser convocadas eleições, e aí, então, o povo é que vai dizer se quer que aquele primeiro-ministro continue ou não. Isso aconteceu agora na Alemanha, vocês acompanharam? Na Alemanha, o povo decidiu que agora queria os socialistas no poder. Então elegeu, né, deu uma maioria mínima ao partido, ao SPD da Alemanha, Partido Socialista Democrático da Alemanha. Né, deu uma maioria mínima, de poucos por cento. Em segundo lugar veio o partido da Angela Merkel. Lembrando que eram os dois, não, o SPD e a União Democrática Cristã da Angela Merkel, que governavam a Alemanha antes. Na verdade, o novo primeiro-ministro da Alemanha era o ministro da Economia da Angela Merkel. Né? Então, pessoa também de confiança da Merkel, embora pertença à centro-esquerda, enquanto a Merkel pertence à centro-direita. Mas os dois estavam juntos. Agora, dividiram e o povo escolheu lá o SPD com a maior parte de votos, mas o SPD, para escolher o primeiro-ministro, ele precisa ter 50% mais um do parlamento. Então, ele tem que buscar alianças. Ele podia manter a aliança com a União Democrata Cristã, da Angela Merkel, mas eles decidiram um caminho distinto, mas que também não é oposto, não é tudo centro-esquerda, centro-direita, é tudo centro no final. Mas eles se aproximaram, então, dos verdes, que são esquerda, e dos liberais, que são centro. Na Alemanha, se fosse aqui no Brasil, seria centro-esquerda. Mas lá é centro. Centro, centro-direita leve. Né? Mas por que eu estou dizendo isso? Os liberais da Alemanha defendem saúde pública, educação pública, previdência social, políticas sociais, moradia, etc. Eles não são esses neoliberais daqui que são malucos e estão parados lá no século XVIII. Né? Então, os liberais alemães fizeram agora uma aliança com os socialistas democráticos e com os verdes de esquerda, os dois verdes e socialistas democratas à esquerda. Uma outra opção seria com o Der Link, que é o partido da esquerda, né, que é o antigo Partido Comunista da Alemanha Oriental, que teve uma votação também razoável e que poderia ser uma opção de aliança dos sociais-democratas, mas os sociais-democratas preferiram a aliança com os liberais de centro do que com os ex-comunistas mais à esquerda, né? Porque a Alemanha, a história da Alemanha, tudo isso, que a Alemanha já viveu, que a gente já comentou, etc, etc. Então, aí, enquanto, né, o novo parlamento eleito negocia, constrói maiorias, né, a Angela Merkel continua como primeira-ministra. Ela continua governando até o parlamento resolver conseguir uma nova maioria,
e apresentar, então, o nome que essa nova maioria, com a política, né, que eles vão implementar, né, quem vai ser, então, o primeiro-ministro, quem vão ser os ministros, como vai ser a política econômica, como vai ser a política social, como vai ser a política de habitação, como vai ser a política de saúde, como vai ser a política de educação, etc. Vai apresentar esse nome com a política para o presidente da República, para o presidente da Alemanha. O presidente da Alemanha ele não governa, ele é chefe de Estado. Ele é o representante da nação, né? Ele é o representante do Estado alemão. Ele é eleito pelo parlamento alemão, de forma indireta. O presidente, então, como a Alemanha é uma república, esse presidente vai fazer às vezes que seria, né, de um rei ou de uma rainha em uma monarquia parlamentar, né? Então, ele vai ser um poder moderador e ele, então, vai receber esse nome e ele vai indicar o nome, né? Ele vai acatar o nome, assim como os reis e rainhas vão acatar o nome que o parlamento indica. Não vão brigar com o parlamento, não vão brigar com o eleitor. O eleitor acabou de escolher o parlamento, né, dessa maioria. O eleitor quer isso. Então, o presidente vai, então, indicar, vai assinar lá o ato de nomeação do novo primeiro-ministro, que tem apoio dessa aliança que constitui o novo governo da Alemanha, né, hoje. Tá? Então, esse processo parlamentar. Se amanhã, vamos supor que esse primeiro-ministro, que é um socialista democrata, esse primeiro-ministro de centro-esquerda, ele vai com as políticas dele se aproximando, por exemplo, do Der Linke, vai se aproximando mais à esquerda, dos verdes, que estão mais à esquerda, vai então estabelecendo políticas mais à esquerda. Os liberais podem ficar insatisfeitos. Os liberais saem dessa aliança. Nesse momento, cai o governo. E o parlamento vai negociar, então, um outro primeiro-ministro. Pode ser, então, olha só como é que seriam as hipóteses possíveis. Pode esses liberais aderirem à CDU, ao Partido Democrata, da União Democrata Cristã da Alemanha, e criar um governo de centro-direita, né? E aí cai o governo do primeiro-ministro social-democrata, com os verdes. Ou pode o ministro social-democrata fazer uma aliança com os verdes e com o Der Linke, a esquerda, mais a esquerda alemã, que é a partir Der Linke é a esquerda, né? A esquerda alemã, que é os antigos comunistas da Alemanha Oriental. E aí fazer um governo mais à esquerda. Aí depende das negociações do parlamento. Mas se você mantém um governo, esse primeiro-ministro, então, que perdeu o apoio dos liberais, ele tem que conseguir um outro apoio de partidos que, somados, consigam 50% mais um. E esses liberais que saíram, eles podem conseguir um acordo com outros partidos que consigam ter, né, a maioria para afastar esse primeiro-ministro e escolher o primeiro-ministro agora indicado pela CDU, por exemplo, que seria o maior partido hoje de direita, né, a centro-direita alemã da Angela Merkel. Entenderam o funcionamento? Então, esse funcionamento ele é bastante democrático, ele é bastante interessante, né? E permite, então, que permanentemente o povo e o parlamento fiscalizem o governo e que afaste do poder os maus governos, que afastem do poder os governos que não têm apoio popular, porque se o povo estiver insatisfeito com o governo, o povo vai às ruas, legitimamente, a democracia participativa, vai às ruas, pressiona e fala, olha, deputados, se vocês não afastarem esse governo, nós não votamos mais em vocês. Aí os deputados que querem outro mandato, que querem a maioria do seu partido, vão derrubar esse governo e escolher um outro governo, às vezes com a mesma maioria, ouvindo o povo. Então, isso permite, teoricamente, o fiscal do sistema parlamentar é o povo. Se está feliz com o governo e o parlamento está prejudicando o governo, aquela maioria parlamentar está causando problemas, né, o povo apoia o governo dissolve o parlamento, né, e aí, então, o povo escolhe um novo parlamento que apoie o primeiro-ministro. Se o povo está infeliz com o primeiro-ministro, o povo pressiona o parlamento derruba o primeiro-ministro e escolhe, então, um outro primeiro-ministro. Então, você tem um jogo dos dois lados, né? Assim como o parlamento pode afastar o governo pode afastar o parlamento. Por esse motivo, e é com isso eu concluo, no sistema presidencial, não é possível simplesmente afastar a presidenta ou o presidente da República pela maioria parlamentar, mesmo que seja uma maioria qualificada de 2/3. Não pode, por quê? Porque a presidenta ou o presidente da República não tem a competência de dissolver o parlamento. Ou seja, não tem como ele se defender, né, diante do povo, e chamar o povo para ter a palavra final. Não pode, no presidencialismo, o presidente não pode dissolver o parlamento em hipótese nenhuma. Nenhuma. Assim como o presidente tem mandato fixo, o parlamento tem mandato fixo. Então, né, o que aconteceu com a presidenta Dilma, como não houve crime de responsabilidade, como nada ficou comprovado, né, como depois, né, o Tribunal de Contas e todos os outros disseram que não houve nenhuma irregularidade com a presidenta Dilma, o que aconteceu em 2016 foi, como a gente já vinha avisando há muito tempo, como vários especialistas, vários constitucionalistas, vários estudiosos do Brasil e do mundo avisaram, foi golpe de Estado.
a presidenta Dilma Rousseff recebeu um golpe de Estado. Ela foi afastada por uma maioria qualificada do parlamento, de 2/3, mas não houve crime. Logo, essa maioria não poderia afastá-la, porque só pode afastar em caso de crime. Tá? Com isso, a gente encerra a aula de hoje. Hoje a gente poderão revê-los até a próxima aula, e isso aí vai ficar gravado e também para depois vocês queiram, né, assistir. Ele faz uma pergunta aqui, Maria Eduarda. Pessoa, não entendi uma coisa. Parlamentarismo, o parlamento escolhe primeiro-ministro, no caso inglês, ainda tem um chefe de Estado, se não só no caso inglês. No sistema parlamentar, sempre você tem um parlamentarismo republicano. O chefe de Estado é o presidente, que é eleito, em geral, pelo voto indireto, ou do parlamento ou de um colégio eleitoral, e, excepcionalmente, no caso português, o presidente da República é chefe de Estado, mas ele é eleito pelo povo. Então, o presidente da República tem mais poder. Mas o presidente da República, na República Parlamentar, ele não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Ele faz, às vezes, de chefe de Estado, de representante da nação, de um poder moderador, de representante dos valores nacionais perante a nação. Ele é um moderador super qualificado, né, em caso de conflito entre os poderes, etc. Ele pratica alguns atos pontuais, ele nomeia o primeiro-ministro, muitas vezes ele é chefe das Forças Armadas, etc. Então, numa monarquia parlamentar, é o rei, a rainha, o príncipe, o arquiduque. Numa república parlamentar, é o presidente da república, que é eleito, em geral, indiretamente, a não ser no caso português, onde é eleito diretamente pelo povo português. Então, sempre tem a figura do chefe de Estado e a figura do chefe de governo. O chefe de Estado, isso então é uma coisa muito interessante. Na próxima aula, vocês me lembram que eu aprofundo um pouquinho mais nisso, que isso é importante. O chefe de Estado é uma figura simbólica, né? Ele é uma figura personalista, né? O rei, a rainha, o presidente. Ele é uma figura simbólica, respeitada, acima de qualquer suspeita, ou deveria ser, né? Então, essa pessoa, ela justamente por ser uma figura, um indivíduo, uma figura, uma pessoa, uma personalidade forte, respeitada pela população, justamente por isso ela não pode ter poder de governo. Então, ela pratica alguns atos de moderação. Ela tem respeito de todo mundo. Então, por isso, ela vai ter força para moderar conflitos internos e conflitos fora também. Ela representa, muitas vezes, né, ou modera conflitos internacionais, né, mas principalmente conflitos internos entre os poderes. Né? Mas quem governa não é uma figura carismática, poder pessoal, não deveria ser. Muitas vezes é. Gente, sempre há exceção, tá? Tudo que a gente está falando aqui, sempre há exceção. É complexo, a realidade é complexa. Mas a ideia do parlamentar, do primeiro-ministro, ele é um dentro do ministério. Ele é o primeiro-ministro apenas. Mas você tem vários outros ministros, ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Economia, ministro daquilo outro. Ele é o primeiro-ministro, ele coordena os trabalhos do ministério. Mas ele vai decidir o tempo todo junto com o seu ministério. Então, as reuniões são coletivas do ministério, é um poder coletivo. Né? Então, mas o parlamento, que é um coletivo maior ainda, pode derrubar todo o ministro e todo o seu ministério. Ou pode derrubar só um ministro, se quiser. Depende do lugar. Tá? Então, não só no caso inglês. No caso inglês, é que a rainha tem mais poder, em geral, do que os outros monarcas da Europa. Mas tem no resto do mundo monarquias onde reis ainda governam, tá? Tem monarquias constitucionais, monarquia parlamentar onde o rei não governa, mas ele é chefe de Estado e tem força, né? Porque ele é chefe das Forças Armadas, etc. Na monarquia constitucional, o rei governa junto com o parlamento. Exemplo, Marrocos. Monarquia absolutista, o rei governa, manda e desmanda, né? E ninguém pode limitar o poder do rei. Arábia Saudita. Tá? Mas existem outras monarquias constitucionais, absolutistas. Você pega aí exemplos, né? No Norte da África, no Oriente Médio, na Bahrein, Emirados Árabes, né? Onde mais ali? Marrocos, como eu sugeri. Ah, onde mais? Tem mais uns aí. Vocês olham aí. Né? Você tem, né, algumas outras monarquias espalhadas por aí. Se não me engano, a, a Tailândia? Agora não sei. Mas depois vocês pesquisem aí, vocês tragam o resultado da pesquisa, né, para a gente aqui compartilhar. O Canadá, Nova Zelândia, Austrália, são monarquias parlamentares. Quem que é o chefe de Estado do Canadá? Elizabeth. Quem é a chefe de Estado da Austrália? Elizabeth II. Quem é a chefe de Estado da Nova Zelândia? Elizabeth II. Agora a Nova Zelândia está mudando o sistema, alguns países, todos esses países da Commonwealth, por exemplo, recentemente, não sei se foi Barbados, alguma monarquia constitucional, né, que a Rainha Elizabeth era chefe de Estado, aqui na América Central, nas Antilhas, ou Bahamas, ou Caribe, era ali.
Né? Vocês devem ter lido essa notícia. Né? Agora mudou a Constituição, deixaram de ser monarquia, então a Rainha da Inglaterra deixou de ser a chefe de Estado dessa ilha e estabeleceu um sistema parlamentar republicano, onde teve eleição e foi eleita uma mulher, né, para chefe de Estado, para presidenta dessa república aqui das Antilhas. Gradualmente, muitos estados vão abandonando. Né? O Canadá, ele não era soberano, o parlamento inglês mandava no Canadá, até 1980, 82. Né? Tem um livro aqui agora que eu estou fazendo algumas questões a partir desse livro de direito constitucional canadense. Né? 80 começa a separação, então, do parlamento canadense, que era subordinado ao parlamento de Londres. Né? E o Canadá tem a sua independência a partir de 1980, 82. Mas até hoje, a chefe de Estado do Canadá é a Elizabeth II. Né? Vai lá visitar, às vezes, sempre. Na Austrália também, os australianos já estão também muito antipatizados. Quando vai lá, o príncipe Charles costuma mandar ovo. Com a rainha, não, a rainha respeita, né? Ela é idosa, é uma pessoa simpática, carismática, o povo ama a Elizabeth II. Mas por isso que ela não morre, né? Ela não morre porque se o Charles assumir, aí vai ser uma rejeição total, vai ser possível que acabe a monarquia, né? A monarquia inglesa espalhada pelo mundo afora, como está hoje. Ninguém tolera o Charles, ele é muito chato mesmo. Aí já estão falando, olha, deixa o Charles, a ideia é que o Charles não assuma e deixe o William assumir, que ele é mais carismático, etc. Né? Mas o povo gosta daquela doce velhinha, que não é tão doce assim, poderosíssima, né? Mas o povo gosta dela. E isso vai muito. Né? A Bélgica, por exemplo, até 93 era uma monarquia, mas era uma monarquia parlamentar, né? E vai se transformar em uma república parlamentar. Morreu o rei que eles tanto amavam. Ao contrário, né? Não, agora eu falei tudo errado. Mentira, ao contrário. A Bélgica era uma república, né? E se transforma, mantém em uma monarquia parlamentar federal. Isso. Né? Ali na Bélgica foi um caso diferente. Né? Veja, ela era uma monarquia parlamentar. Só que o rei que eles tanto amavam, né, esse rei, ele morreu. E aí então o povo começou a querer acabar com a monarquia. E aí então começou uma briga entre Flandres, Valônia, Flandres do norte, Valônia no sul, e Bruxelas, que é uma região bilíngue, ainda tem uma minoria alemã. Né? Então essas regiões começaram a brigar entre si. O que a Bélgica fez então? Não tinha mais aquele rei carismático, todo mundo amava, etc., para manter a unidade da Bélgica. Então eles criam uma federação na Bélgica e dão autonomia para Flandres, de língua flamenga, de língua neerlandesa, holandesa, no norte da Bélgica, e para Valônia, no sul da Bélgica, de língua francesa, né, alguma representatividade para a minoria de língua alemã, né, e para Bruxelas, que vira também um ente federado, que é a região bilíngue, onde está a capital da Bélgica. Com isso, eles mantêm a monarquia, né, a monarquia parlamentar, mas agora dentro de um sistema federal, com autonomia para essas regiões, né, que ganham bastante autonomia legislativa, tem um Senado linguístico, né, tem um Senado regional, né, na Bélgica. É um sistema bem complexo, bem interessante, né, e que também é uma monarquia parlamentar. Desculpa, eu comecei a pensar, mas é isso. E essa é a história real, né, que eu acabei de falar para vocês. Eu estava confundindo antes aqui com relação à Bélgica. Bom, tem um livro meu que eu organizei, que chama Pacto Federativo, que estuda esses casos também todos. É um livro de mais tempo. Esse livro ele tá esgotado, mas tem o livro completo lá no meu blog. Então, depois eu mando para vocês também, que faz esse estudo comparado, interessantíssimo, né? Entre vários sistemas de governo do mundo. Bom, gente, já passou muito tempo, né? Desculpa, passou aí meia hora do final da aula, mas eu entusiasmei aqui, mas pelo menos fechei essa parte da matéria. Na próxima aula, a gente finaliza aí o sistema parlamentar, já explica o sistema semipresidencial e diretorial. Então, semana que vem a gente fecha o semipresidencial e diretorial. Na outra semana, a gente entra na última parte da matéria, que é o federalismo, estado unitário, regional e autonômico. É isso aí. Gente, abração então, tudo de bom. A aula gravada, para a Professor, muito gravação. obrigado pela aula. Tudo de bom. Até mais. Professor, eu posso dizer então que o rei reina e o parlamento governa?